Vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Cláudio Apolinário apresenta Debate da Vida. 10 horas em ponto, bom dia pra você que tá aí ligadinho junto com a gente. A partir de agora tem Debates da Vida e você vai debater junto com a gente, vai assistir ao programa através das nossas redes sociais. Então, portanto, se você estiver aí em 96.5 ou pelo app Vida Play ou mesmo no nosso site, você pode acessar uma das nossas redes sociais, ou Instagram, Facebook ou youtube.com/Eu Tô Na Vida, para você assistir a partir de agora o debate, participar junto com a gente, inclusive lá no chat do YouTube, você pode participar também indo lá no YouTube, faz a sua inscrição, se você ainda não tem, também pode clicar lá no joinha e compartilhar com mais pessoas para que possam assistir ao debate de hoje, né, Cláudio? Bom dia! É isso aí, Simone, bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando através da Vida 96,5, também através das mídias sociais, Instagram, Facebook e YouTube, /Eu Tô Na Vida. Nossa satisfação, nossa alegria em tê-los conosco participando de mais um programa. Hoje discutindo um tema interessante, eu diria que talvez, eu poderia afirmar que o principal tema que deveria ser discutido pelo cristão, que é a salvação da nossa alma, o viver a eternidade com Cristo. Um salvo, ele pode perder a salvação caso ele venha a pecar, ou seja, pecou, viveu uma vida em pecados. Essa pessoa a sua salvação está garantida ou ele pode perder a salvação? É um tema recorrente, é um tema que já discutimos inúmeras vezes, mas um tema que ainda gera muita discussão, um tema que ainda gera muitas dúvidas. Então é muito importante a tua participação conosco, dando a sua opinião. Um salvo pode perder a salvação caso ele venha pecar? Nós queremos a sua opinião através do Instagram, do Facebook, do YouTube, /Eu Tô Na Vida. Participe conosco, a sua participação é muito importante. Na sala de chat aí, vai dando a sua opinião. E você também pode participar através do WhatsApp da Vida. Sim, mandando seu áudio ou seu vídeo de 30 segundos dando a sua opinião. Então, mensagem digitada também através do WhatsApp da Vida. Se você está em outro país, coloca o 55 na frente, tá? Aí vem o 12997472010. Estamos esperando aí a sua participação. É isso aí, olha, eu quero já ler aqui a mensagem do Mena no YouTube. Bom dia, Pastor Cláudio, bom dia a todos os ouvintes da melhor rádio gospel do Brasil, Vida FM 96,5. Aliás, o Mena, que salvo engano, é de Osasco, ou seja, Osasco, Grande São Paulo, nos ouvindo aí, nos acompanhando através do app, através do aplicativo. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, muito obrigado por nos acompanhar e acompanhar a nossa programação, ok? Então todos vocês podem participar, mandando áudio, mandando vídeo, no máximo 30 segundos, então equaliza aí a sua participação, resume o seu ponto de vista, para que nós possamos colocar o maior número possível de pessoas participando conosco do nosso debate. Hoje, presencialmente conosco aqui, o pastor Ezequiel Gomes e também o reverendo Frank Crete. E no terceiro bloco teremos a participação do bispo Hildo Melo. Pastor Ezequiel, bom dia, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Bom dia, Cláudio, bom dia, pastor Frank, é uma honra para mim estar aqui para fazer aquela discussão sempre difícil, sempre importante, sempre profunda a respeito da relação entre a experiência do pecado, a experiência da salvação, a doutrina da perseverança. Isso não tenho sombra de dúvidas de que o ouvinte hoje vai sair edificado pela palavra de Deus. Maravilha. Recebendo aqui novamente, há muito tempo que eu não fazia essa brincadeira, um debate franco e aberto. Lembra que eu brincava? Né? Hoje teremos aqui um debate franco e aberto. Reverendo Frank Crete, satisfação tê-lo conosco novamente. Satisfação é minha, pastor Cláudio, alegria estar aqui com vocês, pastor Ezequiel. E vai ser bênção participar e informar, né? Acho que vamos ter duas posições, informar o público, o ouvinte, para que eles vão tomando as suas posições também, né? Então vai ser benção. Maravilha. Bom, então estamos aqui hoje, o tema de hoje é este: um salvo pode perder a salvação caso ele venha a pecar? Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião. Começo então aqui honrando o reverendo Frank, que depois de um bom tempo volta aqui ao nosso debate. É uma satisfação e uma honra tê-lo conosco. 2 minutos então, pastor Frank, para que o senhor coloque aí a sua consideração inicial sobre o tema de hoje. Ok. Eu vou defender a linha ou a posição de que o crente em Cristo, uma vez salvo, remido pelo sangue do Cordeiro,
mesmo quando peca, e ele não perde a salvação. O pecado não é uma coisa normal. A palavra de Deus diz lá em João que o crente não vive pecando. Mas se errar, se pecar, também diz lá em João, 1 João, nós temos advogado junto ao Pai, que é Cristo. O crente, ele sofre as consequências do erro, as consequências do pecado. Disso não há dúvida nenhuma, né? Deus perdoa o pecador, perdoa o seu pecado cometido quando ele se arrepende, mas não livra das consequências do seu pecado. No entanto, não perde a salvação que ele já recebeu, que foi dada graciosamente, pela graça, como diz Paulo lá em Efésios, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não perde a sua salvação, não. Ele sofre consequências porque a ordem divina da palavra de Deus é vida de santidade, de santificação, e não de pecado. Mas, infelizmente, em pecado nascemos, em pecado nos concebeu nossa mãe, como diz Davi, e nós somos tendentes para o pecado, e todos nós erramos, todos nós cometemos erros e pecados. Todos nós, por vezes, caímos em erros e pecados. Uns maiores em termos de consequência, outros menores, mas são erros, são pecados. Agora, o crente não vive pecando. Então, a colocação que eu quero fazer é o seguinte: você não perde a salvação se erra, mas se você vive em erro ou vive em pecado, aí acho que você não é, na verdade, salvo. Tem que pensar se você tem uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, por Cristo, né? Porque o crente não vive pecando. Mas se errar, não perde a salvação. Maravilha. Pastor Ezequiel, 2 minutos para suas considerações iniciais. Bom, primeiro de tudo, é importante a gente começar dizendo que pecado é um termo extremamente elástico, né? Esse é um primeiro problema dessa discussão. O pecado pode significar o menor defeito ou a maior transgressão, certo? O menor defeito em amar a Deus, o menor defeito em amar ao próximo, a menor dificuldade na área da sexualidade, da honestidade, da fé, da verdade, da justiça e de um monte de ideais bíblicos e cristãos é pecado. Mas, ao mesmo tempo, matar a mãe com 15 facadas e beber o sangue dela no final é pecado também. Mas você vê aqui, você está falando de coisas aparentemente, entre aspas, pequenas e outras coisas inimagináveis. Então, esse é um primeiro problema. E o que acontece? Dentro do universo geral do que é pecado, todo mundo peca. Porque todo mundo tem pelo menos os pequenos defeitos. Sem querer desculpar esses defeitos e etc. São pecados. A nossa falta de amor, nem que seja pequenininha, ela é um pecado porque a lei de Deus é amar a Deus, é amar o próximo, etc. Todavia, nesse sentido, todo mundo peca. Agora, no sentido dos pecados de transgressão mais pesada, mais deliberada, não só se espera que possa-se não pecar, como deve-se não pecar. Você deve não matar sua mãe, você deve não fazer um monte de coisas aí que são abomináveis, etc. Todavia, na experiência da salvação, você simplesmente tem um pouco de uma dinâmica complicada a respeito da possibilidade, no mínimo teórica, de que um salvo venha a despirocar, sei lá, tomar uma decisão horrível de fazer coisas horrorosas, mesmo após a sua experiência de salvação. E nesse caso, o que diz a Bíblia, né? Que os mentirosos, os assassinos, os adúlteros, isso e aquilo, vão se perder. E alguém que foi crente um dia, se continuar nesse caminho, ou se cair para esse caminho, se desviar para esse caminho, vai se perder também. Então, nesse sentido, eu acredito que um salvo pode perder a salvação caso venha a se entregar ao pecado. Maravilha. Então temos aí a opinião inicial do pastor Ezequiel e também do reverendo Frank. O pastor Ezequiel, vou resumir aqui a posição dele, diz o seguinte, que pode sim perder a salvação desde que o crente venha despirocar. Faz sentido, foi o que o senhor falou. Eu estou usando a sua palavra, ok? Palavra utilizada. Aí eu e o pastor Ezequiel citei de passagem essa ideia de que aí o crente vive deliberadamente em pecado. Mas aí não é crente. Né? Não, ok, aí mas vamos lá. Foi crente. Então vamos lá. Então a opinião do pastor Ezequiel pode sim perder a salvação caso o crente venha despirocar. E o reverendo Frank, mesmo se pecar, ele não perde a salvação e ele vai ter oportunidade, obviamente, de defender aqui o seu ponto de vista e todos terão o seu posicionamento.
questionamento. Eu quero saber se o Frank vai dizer se mesmo se ele despirocar, não perde a salvação. Despirocar não perde, ok. Se despirocar, não. Aí não tem jeito. Mas vamos lá então, ouvir os áudios retirados da internet, o primeiro deles do pastor Eginaldo Hélio, o segundo do pastor Nicolas Borges. Vamos ouvi-los e eu volto com os nossos convidados. A pergunta é, um salvo pode perder a salvação caso venha a pecar? Qualquer pecado, você tem a possibilidade de se arrepender e restaurar seu relacionamento com Deus. Isso é claro também em toda a Bíblia. Acho que talvez uma das passagens mais fortes seja 1 João 1,9, né? Então fala ali da possibilidade de pecar, inclusive do fato que se alguém disser que não peca, ele está ou fazendo Deus mentiroso ou enganando a si mesmo. Mas quando ele peca e confessa, ele alcança ali misericórdia, ele alcança perdão e purificação. Então, o mero pecar não leva alguém a perder a salvação. Mas uma pessoa que deliberadamente escolha uma vida de pecado, ela escolha virar as costas para Deus, ela começa a viver uma vida na prática do pecado, sem arrependimento, sem buscar a Deus, sem nenhum sentimento voltado para Deus, sim. Essa pessoa, ela pode perder a sua salvação, como fica bem claro ali em Hebreus capítulo 6, que é uma das muitas passagens onde há um alerta, né, para que a pessoa vigie na sua vida, cuide para não se afastar do Deus vivo e outras expressões similares. Então, a escolha deliberada, constante, permanente, voluntária de viver uma vida de pecado pode sim levar a pessoa a perder a sua salvação. 96.5 Debate da vida. Não existe a possibilidade de um crente perder a sua salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. É isso que o próprio Senhor Jesus ensinou quando disse que da mão do Pai ninguém podia arrebatar os salvos. E o que o próprio apóstolo Paulo ensinou em várias de suas cartas, inclusive em Romanos capítulo 8, quando ele fala que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que acontece é que mesmo depois de salvos, nós continuamos pecando, porque ainda temos a presença do pecado em nossa vida. E o próprio apóstolo João fala em sua primeira carta que aquele que diz que não peca é mentiroso. O que acontece quando nós pecamos é que nós temos o nosso relacionamento com Deus afetado. Nós não deixamos de ser filhos de Deus, não deixamos de ser salvos, mas a nossa amizade, a nossa intimidade, a nossa proximidade, o nosso bom relacionamento com Deus é afetado. E isso é restaurado, de acordo com as palavras do próprio apóstolo João, quando nós confessamos os nossos pecados e então recebemos o perdão de Deus. E então nosso relacionamento é restaurado, mas nós nunca perdemos a nossa salvação por conta de algum pecado. Porque certamente, se isso fosse possível, nós perderíamos a salvação várias vezes ao longo do dia. E o próprio Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, toda a teologia do Novo Testamento deixa claro que isso não acontece. Bom, opiniões aí ditas, o pastor Nicolas, vou resumir a frase dele com a frase que é a frase que a gente mais ouve quando se fala sobre este assunto, né? Não existe a possibilidade de perder a salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. Você concorda com isso? Mande a sua mensagem para cá, Instagram, Facebook, YouTube, Eu Tô na Vida. O pastor Eginaldo Hélio, ele diz que em qualquer pecado há possibilidade de arrependimento. Portanto, se a pessoa se arrepender, ela não perde a salvação. Mas se ela vive na prática do pecado, se ela continua errando, se ela escolhe permanecer e viver no pecado, sim, ela poderia perder a salvação. Nós queremos a sua opinião, a sua participação. Nós vamos agora ouvir novamente os nossos convidados. Eles terão 4 minutos cada um agora para explanar melhor o seu ponto de vista e para que você possa entender cada um dos posicionamentos. Começo então com o pastor Ezequiel, que terá aí 4 minutos para defender o seu ponto de vista. Bom, vamos lá. Acho que já está claro, né, que todas as pessoas pecam e que se a gente fosse fazer uma leitura absolutamente radical em relação a qualquer sentido da experiência do pecado, todo mundo iria perder a sua salvação, porque todo mundo peca. Então a resposta à pergunta do nosso tema, ela é um pouco mais complexa do que a gente gostaria. Não é um mero sim e não. Que tipo de pecado a gente está falando aqui? E aí o que acontece? A palavra de Deus, ela coloca algumas experiências de pecado muito graves, assim, da parte de pessoas que foram cristãos. Pensa assim,
2 Pedro capítulo 2 fala que assim como houve falsos profetas no passado, no meio da igreja haveriam falsos mestres. O que esses mestres iriam fazer, esses falsos mestres? Eles iriam chegar ao ponto de negar o soberano Senhor que os resgatou. A teoria aqui não é que eles não foram resgatados, por isso não manifestaram a sua salvação e não foram fiéis e se perderam porque nunca foram salvos. É o contrário. Foram resgatados, entretanto foram o quê? Se perderam, porque eles renegaram esse Senhor que os resgatou. Você vê isso claramente no contexto da carta, quando se fala a respeito desses falsos mestres. E lá adiante no capítulo, eles falam assim, né? Que, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles se deixam enredar de novo e são vencidos, torna-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor fora que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo voltaram para trás, apartando-se dos santos mandamentos que lhes fora dado. E aí cumpre-se o adágio que é o cão que volta ao vômito, é a porca lavada que volta ao lamaçal. A ideia não é que eles nunca conheceram o caminho da justiça. A ideia é o oposto. Eles conheceram, mas voltaram atrás. Ou seja, em algum momento se comprometeram com o caminho da justiça, aceitaram o Senhor que os resgatou, escaparam das contaminações do mundo, diz o texto, de acordo com o conhecimento de Jesus Cristo. Não pode-se dizer que não conheceram, que não creram, que não experimentaram, e ainda assim voltaram-se para trás, e aí o estado segundo se torna pior que o primeiro. Esse já é um texto que mata de morte a teoria de que uma vez salvo, salvo para sempre. E se você for um falso mestre, que um dia aceitou a Cristo, seguiu a Cristo, foi isso, foi aquilo, fez isso, fez aquilo, creu nisso, creu naquilo, e no final venha a perder a sua salvação porque você volta para trás. Até porque a gente é salvo pela graça mediante a fé. O que diz lá 2 Timóteo capítulo 4? Nos últimos dias muitos apostatarão do quê? Da fé. Se você é salvo pela graça mediante a fé, se você apostata da fé, você perde a salvação daquela graça que você atinge mediante a fé. Outra coisa, o livro de Hebreus fala daqueles que profanaram o sangue da aliança com o qual foram santificados. A ideia não é que o sangue da aliança não foi derramado por eles e por isso eles nunca tiveram a salvação e etc. É o contrário. Eles foram santificados com o sangue da aliança e ainda assim eles o profanaram, crucificando para si mesmos novamente o Filho de Deus. Eles voltam para trás, eles apostatam, eles perdem a fé. E o grande exemplo do maior deles é o próprio Judas, né? Que é um pouco do protótipo do próprio anticristo, que estava no meio de nós, mas sai do nosso meio e que apostata e que perde a salvação, mesmo tendo um dia caminhado com Jesus. Maravilha. Reverendo Frank, 4 minutos então para sua explanação sobre o nosso tema de hoje. Muito bem. Pastor Ezequiel defendeu a ideia de que a salvação é ganha pelo homem mediante a fé. Então, evidentemente, nessa linha de raciocínio ele está correto. Ou seja, se é eu que aceito, eu desaceito, eu perco, eu volto a aceitar, eu volto a desaceitar, vai depender de mim. Mas, na verdade, esses textos fora do contexto, e que podem realmente dar essa ideia, ele citou 2 Pedro e Hebreus 6, fora do contexto podem dar essa ideia mesmo, concordo com ele. Mas dentro do contexto geral e maior do que eles estão inseridos, mostra sim que esses falsos mestres na verdade não eram salvos. Eles chegaram a conhecer o caminho. Hebreus diz que eles experimentaram as bênçãos de Deus e depois voltaram realmente para trás porque na verdade não tinham, evidentemente, conhecido o verdadeiro Cristo e transformado as suas mentes, as suas almas. A palavra de Deus fala isso claramente, por exemplo, em Romanos capítulo 8, eu tenho vários textos aqui para citar também, Romanos capítulo 8, por exemplo, ali o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, a partir do versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Quem está em Cristo, né, não recebe acusação do acusador, né? É Deus quem justifica os seus. Quem os condenará? É Cristo
quem morreu e ressuscitou, intercede por nós, né? Versículo 34, né? Quem nos separará do amor de Cristo? O que nos separará do amor de Cristo? E Paulo diz que nada, rigorosamente nada pode nos separar do amor de Deus que nos é dado graciosamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui você tem a questão do pecado, que é a pergunta central do dia de hoje. Um crente que peca perde a salvação? A resposta está em 1 João, capítulo 1, quando João diz que aquele que diz que não peca é mentiroso e não pratica a verdade. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo, né, a Cristo, a Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. No entanto, pouco à frente, o apóstolo João diz que aquele que diz que conhece a Deus, capítulo 2, versículo 3 e 4, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nesta pessoa não está a verdade. Aquele, porém, que verdadeiramente guarda a palavra de Deus e a pratica, tem sido aperfeiçoado no amor de Deus, né? E aquele que permanece nele deve andar como ele andou. Então a nossa resposta aqui é que, na verdade, um crente pode, infelizmente, pecar e cometer erros. Se arrepende deles e não perde a sua salvação por isso. Mas se não se arrepende e vive deliberadamente em pecado, é porque, na verdade, nunca foi salvo em Cristo Jesus. Pode ter sido religioso, pode ter se achegado e conhecido a palavra de Deus. Eu mesmo, muitos anos atrás, tive um professor de português que era ateu e tinha lido a Bíblia toda 10 vezes. E achava que era um maravilhoso livro de mitos e histórias e fábulas. Né? E não era salvo, mas tinha conhecimento. Se você falasse de Bíblia com ele, você tinha que conhecer a Bíblia, porque ele conhecia. Né? Então nós temos, na verdade, muitos chamados para estarem no meio do Evangelho, mas poucos escolhidos. Maravilha. Opiniões iniciais dadas pelos nossos convidados. Esse é o bloco da explanação de nosso convidado. Ele explana o seu ponto de vista. Eu creio que a cabeça de muitos aí já está dando um nó, né? Ou seja, mas peraí, mas como assim? O camarada peca, ele erra, ele faz um monte de coisa e depois está garantida a salvação para ele, né? Porque e se ele se arrependeu? O reverendo Frank falou o seguinte: não, mas se ele não se arrepende é porque ele nunca foi salvo. Ok, mas então ele vive uma vida em pecado. Quando chega lá no finalzinho, ele se arrepende. Uma semana antes ele fala assim: ô, Senhor, me perdoa. Então ele viveu a vida em pecado. E aí ele continua agora e tá tudo certo, ele vai pro céu? Porque aí talvez muitos crentes vão dizer: pô, então eu vou curtir a vida doidado, depois eu volto, né? Então a cabeça de todo mundo deve estar aí a 1000 por hora. Então prestem atenção, fiquem conectados no debate, porque certamente hoje vai te trazer muito esclarecimento. É um dia para nós crescermos no conhecimento, na graça daquilo que Deus tem para nós. Tudo certinho aí, Simone? Tudo certinho. Manolo tá na área? Manolo tá na área para falar com a gente. Maravilha. Né? Então, deixa eu primeiro cumprimentá-lo. Manolo, bom dia. Bom dia, tudo bem, meu querido? Tudo certo? Tudo bom, é bom falar com você. Manolo, me diz o seguinte: a gente vai falar hoje sobre um produto, que é o colágeno, correto? Isso. Ok. O colágeno serve pra quê, Manolo? Então, na verdade, você sabe que o nosso próprio corpo produz o colágeno, né? Sim. Até os 30 anos ele produz normalmente. Se você pegar uma criança de 5, 7, 10 anos de idade, você vai ver que ela consegue pegar os pezinhos, tem uma boa flexibilidade, e tudo isso é porque o corpo está produzindo muito colágeno. E uma coisa que dá para reparar nas pessoas aí de 20, 30 anos de idade é a questão da pele. A pele é mais firme, né? Não tem aquela flacidez. Depois dos 30, o nosso corpo diminui a produção do colágeno. E aí é importante fazer a suplementação. É importante você repor esse colágeno que o seu corpo já não produz mais. E o nosso colágeno, ele é o que mais se aproxima do colágeno natural do seu corpo. Ele tem vitaminas, ele tem minerais, que são importantes, por exemplo, para combater o processo inflamatório das juntas. A função do colágeno é lubrificar tendões, ligamento, cartilagem, cuidar da pele. Ele também fortalece bulbo capilar. Uma coisa que eu gosto muito do colágeno, ele fortalece as unhas. Então é um produto que faz toda a diferença, tanto no sistema articular como um todo, quanto a pele também. E principalmente pessoas aí que sofrem com osteoporose,
osteoartrite, hérnia de disco, bico de papagaio, devem fazer o uso do colágeno, porque como ele tem vitaminas e minerais, ele combate todo o processo inflamatório, melhorando a mobilidade perdida. Agora, gente, deixa eu fazer uma consideração para você que está me ouvindo agora. Existe uma diferença entre remédio e suplementos alimentares. Remédio é só dado por médico. Já os suplementos, eu diria que ele é fantástico, porque ele trata da questão preventiva, é você prevenir. Então, além de a pessoa que já tem esses problemas todos comentados aí pelo Manolo, poderem se cuidar para minimizar os efeitos que isso causou, ele também é importante para prevenção. Então tem gente que ela só compra um produto se a pessoa fala assim: ah, eu tô com dor na perna, eu tô com dor não sei aonde, a minha articulação tá doendo. Não, você não toma o produto, principalmente produtos naturais, como é o caso aí da Oiti, você toma o produto para prevenir o problema. E a melhor receita de vida é a prevenção. Em tudo na vida da gente é a prevenção. Inclusive, Simone, nós temos um áudio aí, não temos? Temos sim, um testemunho do Edgar Lucas. Eu queria que vocês ouvissem, aí eu volto com o Manolo, para vocês verem. É um ouvinte, um motorista de aplicativo, e ele dizendo dos efeitos dos produtos que a Oiti vende. Então presta atenção nesse testemunhal. Inclusive é sobre o colágeno hidrolisado que ele utilizou. Ele vai contar o que o colágeno fez na vida dele. Vamos ouvi-lo. Vamos lá. Hoje meu áudio está sendo aqui para agradecer rapidinho vocês. Obrigado pela dica aí do colágeno. Eu sou motorista de aplicativo, estava prestes a perder esse trabalho que eu consegui aí no meio da pandemia. Ninguém merece ficar sem trabalho e com dor. Eu tinha muita dor, uma vez até pedi para um passageiro sair da corrida, de travar mesmo o joelho, a perna. Como eu deixava sintonizado na rádio, né, eu via vocês falando sobre essa dica do colágeno, e aí graças a Deus comecei a tomar. Que bom que eu comecei a tomar e pedir o colágeno. Graças a Deus deu tudo certo. Obrigado pela dica. E você sabe, Cláudio, que essas dores são provocadas pela falta desse colágeno, né? Exato. No joelho, então... Não, eu fico imaginando agora, Simone, nesse tempo de frio. Nossa, porque agora entrando frio, aí quem tem esse problema de articulação e tal, aí tudo aumenta, né? Ou seja, todas as dores aumentam. Então é importante que você tome conta da tua vida de forma preventiva. Eu em casa, por exemplo, minha esposa e os meus filhos. Minha esposa, ela é apaixonada por suplementos. Então ela fala, não, pra que tomar remédio? Vamos tomar suplementos. Então a gente só toma suplementos. Na hora do almoço, Simone, mas é um tufo. É um tufo, suplementos, né? Colágeno, é alho de óleo, é óleo de coco, é tudo que é tipo de suplemento. Por quê? Porque o suplemento ele é muito melhor para você. Então não importa se você é homem, se você é mulher, a perda de colágeno, como dito pelo Manolo, ela é uma questão de idade. Passou dos 30, você começa a perder colágeno. Então, você pode ser o Arnold Schwarzenegger, se você, mulher, pode ser a Angelina Jolie. Não tem jeito, meu amigo, vai cair. Tem que usar. A pele vai ficar mais flácida, as articulações vão começar a ter problema. Eu não vou nem perguntar pro reverendo Frank aqui se tem alguma dor, porque todos nós temos, né, reverendo? Na nossa idade, né? A dor já começa a vir. Então, eu quero que você preste atenção. Manolo, então vamos lá. Temos alguma promoção hoje para quem comprar o colágeno hidrolisado agora? Tem sim, ó. Para quem ligar agora, 0800 888 0042, ligue e aproveite. 0800 888 0042. Pode pegar teu celular, teu telefone fixo e ligar e aproveitar, que eu vou fazer o colágeno hoje com um super desconto. Quer dizer, um desconto mais do que especial para as primeiras 50 ligações. Então, as primeiras 50 ligações vão ter um desconto especial e eu vou mandar um brinde também especial. Você sabe que o sobrepeso, a cada 1 quilo que você está acima do peso, corresponde a 5 no joelho. Então, eu vou mandar um produto para você perder peso, ativar o seu metabolismo, melhorar principalmente, queimar aquelas gorduras da região do abdômen, da linha da cintura. Então, você compra o colágeno e ganha esse emagrecedor. Mas, para isso, tem que ligar agora e dizer que está acompanhando o programa, Simone. Isso mesmo, tem que falar que está ouvindo a Rádio Vida e ouviu essa promoção aqui. Então você vai repor esse colágeno, né, Cláudio? Vai ajudar na sua saúde e também vai ficar mais bonito, né? Porque vai melhorar a pele também. Então aproveite essa promoção que só vale para quem ligar agora no 0800 888 0042. Você anotou? Então liga, vai lá, 0800 888 0042.
0042. Pessoal, não esquecendo, você tem que ligar lá agora e dizer que você ouviu na Rádio Vida, ok? O pessoal da Oiti, estamos iniciando uma parceria e é muito importante que você, como nosso ouvinte, participe desse momento. Ou seja, peraí, se eu vou comprar o produto, por que eu vou comprar na farmácia? Porque eu vou comprar no... Compre de quem anuncia na Rádio Vida. Então a Oiti hoje é parceira nossa, está iniciando uma parceria, iniciando uma caminhada. Se você ligar e se você abrir mão do seu fornecedor tradicional e comprar da melhor empresa de suplementos hoje no mercado, que é a Oiti, naturalmente eles vão continuar anunciando com a gente, ok? Então eu quero que você ligue agora porque os produtos são excelentes, de excelente qualidade. Basta você entrar até no site deles, vocês vão ver que o negócio é com excelência. 0800 888 0042. 0800 888 0042. Manolo, obrigado pela sua participação, querido. Obrigado, um forte abraço para todos. E lembrando que colágeno é qualidade de vida, gente, é juventude. Então não deixe de ligar 0800 888 0042. Oiti, viva mais. O debate da vida volta daqui a pouco. Para cada brasileiro, a vacina. O Brasil é um dos países que mais vacinam no mundo. Isso porque nosso planejamento começou em junho do ano passado. Já encomendamos mais de 500 milhões de doses. A missão do governo federal é vacinar toda a população. Adote as medidas de proteção. Saiba mais em gov.br/saúde. O Brasil vacinado é o Brasil que vai vencer. Governo Federal. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Tudo de bom! Oh, você acredita que o cara reclamou porque eu mandei o produto numa caixa de sapato? Não, mano, você não fez isso. Ah, rapaz, o que importa é o conteúdo, eu tenho que economizar, rapaz. Você tá maluco? A embalagem é o seu cartão de visitas. É mesmo? Claro que é. Mas então eu não posso usar mais caixa de sapato? Pô, rapaz, se liga. Você conhece a melhor embalagem? Os caras têm de tudo em embalagens, cara. Eu só faço as minhas embalagens com eles. Acesse agora a melhoремbalagem.com.br ou manda um zap pro 11 97043 4571. A melhor embalagem. Música boa, toca na vida. Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa? Está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios. Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. 96.5 Vida FM. Que é tudo de bom. Vida! Curso Avançado Completo Teológica Vida. O curso teológico que está ajudando pessoas em todo o Brasil, da teologia sistemática até as línguas originais da Bíblia, como grego e hebraico. Adquira hoje mesmo o seu curso com 3 livros e 48 matérias em 12 vezes sem juros no boleto bancário. Mas atenção, restam poucas vagas. Teológica Vida. Fone WhatsApp 11 93355 6677. Muito mais vida, muito mais bíblica. Se tem debate, tem vida. Debates da Vida está de volta. É hora de você participar junto com a gente. Esse é o nosso bloco do ouvinte. Se você ainda não mandou a sua participação, áudio, vídeo, pode mandar através do WhatsApp da Vida, 30 segundos, tá? Áudio e vídeo, 12997472010. Pode ser mensagem digitada também. E claro, lá no chat do YouTube, você pode participar. youtube.com/Eu Tô Na Vida. Aproveita, clica no sininho, faz a sua inscrição que estamos rumo aos
10 mil, né, Cláudio? É isso aí, vamos lá, estamos chegando. 7.220 por enquanto, mas vamos lá, vamos avançando. Já estamos chegando lá. Bom, vamos lá, o nosso tema de hoje, um salvo pode perder a salvação caso ele venha a pecar? Reverendo Frank, eis que te digo que não há profeta em Israel. Porque o reverendo Frank, ele não apostou, mas ele falou assim, olha, eu tenho certeza que os seus ouvintes, a maioria, vai dizer que sim, que perde a salvação, mas não há profeta em Israel, reverendo Frank. Tá, que bom, viu? Porque no Instagram o resultado, por enquanto, está 33% dizendo que perde e 67% dizendo que não. Será que finalmente eu ganho uma aqui? 67% estão dizendo que não no Instagram. No Facebook, já equilibrou um pouco mais. 56 dizendo sim e 44 dizendo não. Então, praticamente aí num empate, né? Se descer 4 pontos para um lado, subir 4 para o outro, empata o negócio, né? Então, vamos lá. Então, temos aí a opinião dos nossos ouvintes. A sua participação, ela é muito importante para nós. Então, participe da nossa enquete que está disponível no Facebook, também disponível no Instagram. No Facebook, assim que você abre a transmissão, a enquete já está disponível para você. No Instagram, você precisa responder através do YouTube, ok? Então, você que está agora no YouTube, eu vou te pedir algumas coisas. Então, pessoal, quem está no YouTube aí comigo, beleza? Estão me vendo aí? Ok? Então, eu vou te pedir o seguinte. Primeira coisa, se inscreva no canal ou confira se você está inscrito. Porque, segundo os estudiosos da internet, dizem que o YouTube tem desinscrito algumas pessoas que não têm tido uma interação com a página. Então, confirme se você está inscrito. Segunda ação, clica no sininho, porque aí você será avisado todas as vezes que nós iniciarmos a nossa transmissão. Terceira ação, clica no joinha. Então veja aí quantas pessoas temos e a quantidade de joinha. Eu vou até reiniciar aqui o meu, vou dar um atualizar para ver se eu tenho mais pessoas aqui. Mas clica agora no joinha, que é para aumentar o número de joinha. Com isso, o nosso conteúdo é distribuído para mais pessoas. E quarto, faça algum comentário, nem que seja um emoji. Manda um emoji aí pra gente, porque você fazendo um comentário, fala oi, salve, graça e paz, paz e graça, paz de Deus, a paz do Senhor. Fala o que você quiser, mas quando você comenta, por algoritmo, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ele distribui para mais pessoas. Nós teremos mais pessoas participando conosco do debate, ok? Então faça isso. E a quinta ação, lá em cima, ó, aí na sala de chat, na sala de bate-papo, lá em cima tem lá, ó, um salvo pode, é o link para você ir para pesquisa no Instagram. Então clica e vai lá, porque se você não mudar o resultado, o reverendo Frank ganhou no Instagram. Já deu 67-3 e não muda mais, né? Então só muda se o pessoal do YouTube votar. Então vai lá, vota e volta pra cá. Não, deixa eu pra ganhar. Participar com a gente, né? Então não vota. O reverendo Frank está pedindo pra você não votar. Pra não perder. Exatamente. Mas vamos lá então, voltando com os nossos convidados. Simone, temos áudio? Como é que tá aí? Áudios. Temos, pra começar aqui, 4 áudios. Então vai lá. Áudio do Eliel de São José dos Campos, José Alves também de São José, o Cleilton Gabriel da Penha, que nos ouve pelo app, e também o Alexandre de São José dos Campos. Bom dia, paz do Senhor, Eliel, São José dos Campos, Belém, da Vila Industrial. Eu acho que pode perder a salvação sim, porque a salvação nossa ela é ganha todos os dias, né? Porque todos os dias somos sujeitos ao pecado, ao erro e ao afastamento de Deus, né? De nós nos afastarmos de Deus, né? Então, eu creio sim que podemos perder a salvação sim. Bom dia, na paz do Senhor Jesus, aos debatedores, sou José Alves aqui, São José dos Campos. Eu queria aprender nesse debate o que é salvação, porque muitos dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. Outros dizem, não, quem peca perde a salvação. Outros dizem, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão nem nesse século, nem no vindouro. Então eu queria saber a opinião, a coisa certa que a Bíblia ensina. Bom dia, Rádio Vida. Aqui é o Cleito da Penha, Zona Leste de São Paulo. Olha, minha opinião é essa. Claro que sim, se a gente mesmo tenha se convertido, mas volta a praticar iniquidade, qualquer coisa errada da vida, que é pecado, Deus não perdoa, só perdoa se você se arrepender. E você que já conhece a verdade, indo praticar, se você vai querer se arrepender, vai pagar o preço primeiro para depois salvar a alma novamente. Se o cristão pecar, procure o seu pastor e pegue a sua disciplina. Confesse o seu pecado para não ir para o inferno. Essa é a minha opinião.
Alexandre de São José dos Campos. Maravilha, bom, isso aqui dá até um tema de debate, hein? A pessoa quando peca, ela deve procurar o pastor e contar o seu pecado ao pastor? Dá um tema, hein, Pri? Anota aí. Ou Anota o padre, aí. né? Esse é o pastor ou o padre. Esse aqui dá um tema e dá pano pra manga a discussão, padre é mais viu? fácil porque o padre tem poder de perdoar a pessoa. Então... É, exatamente. Mas vamos lá, o Luiz Fernando, São José dos Campos, não, porque a salvação não depende dele, sim da obra sacrificial do Senhor Jesus, da graça de Deus. E se alguém pecar, temos um advogado. Deus, em sua presciência, não fica escrevendo e apagando o nome das pessoas do livro da vida. Já aquele que vive uma vida de pecado, este nunca foi salvo. Miguel Ângelo, não sou calvinista e ninguém é salvo até que chegue o dia da sua morte. Gustavo de Abreu, creio que pode perder a salvação. Temos tantos alertas na palavra de Deus sobre isso, não teríamos essas passagens sem propósito. Fábio Sushiman, de São José dos Campos. O camarada é Sushiman aqui. Quando você está no mundão, aí você conhece a palavra e se batiza. Depois volta a pecar. Eu acho que sim, perde a salvação. Então eu volto com a colocação aqui do Fábio Sushiman, de São José dos Campos. Então ele está dizendo o seguinte, você está no mundão, aí você vai para a igreja, se converte, aceita Jesus, se batiza, participa da ceia, participa do coro da igreja, está envolvido com a igreja, e depois você volta à vida de pecado, que ele falou volta a pecar, né? A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então nós voltamos a pecar agora. A pessoa voltou à prática do pecado, voltou a viver uma vida no pecado. Ele diz, eu acho que sim, perde a salvação. Eu quero ouvir os nossos convidados, e agora é a oportunidade de, inclusive, interagir um com o outro. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 em diante, o apóstolo Paulo está orientando aquela igreja sobre a questão do pecado. E ele diz assim, já vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me não propriamente aos impuros deste mundo, ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo para que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão em Cristo, está escrito aqui na Bíblia, estou lendo a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 em diante. Na verdade não é, né? Porque diz que é, mas for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com este nem ainda comais. Né? Expulsai, pois, dentre vós, do seu meio, né? Do meio da igreja, este malfeitor que dizendo-se cristão, frequentador da igreja, na verdade não vive a vida cristã como deveria, ao contrário, vive em pecado. Depois, mais para frente, no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, são no caso aqui homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, vivem nesta prática, tá? Porque fostes lavados e santificados e justificados pelo Senhor Jesus Cristo. Então, o pastor Ezequiel ele fez um comentário de um outro texto bíblico, e aí eu queria que o pastor Ezequiel voltasse nele, mencionando o fato de pessoas que conheceram a verdade. Né? Ou seja, então não é... O pastor Franco está dando aqui um exemplo claro, bíblico, de Paulo dizendo, olha, aquele que ele diz, mas não é. Mas existe algum exemplo bíblico daquele que não apenas diz, mas não é? Ele realmente era? Sim, de fato. O que diz a Bíblia lá em Hebreus 10, por exemplo, né? Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de ter o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, com certa expectação horrível do juízo e fogo vingador, prestes a consumir o adversário. Sem misericórdia morre aquele que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, rejeitou a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo julgar e vós será considerado digno aquele que pisou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas receberam a graça, mas elas ultrajaram esse Espírito da graça. Jesus morreu por elas, mas elas profanaram o sangue da aliança com o qual elas foram santificadas. Não foi só um ponto delas um dia assim crerem nominalmente, mas não verdadeiramente. Elas foram
foram santificadas pelo sangue da aliança. E ainda assim, elas voltaram atrás. O que é voltar atrás? É viver deliberadamente em pecado depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade. Em relação a 1 Coríntios capítulo 6, lá, por exemplo, existe uma lista de pessoas que não vão para o céu, né? Então, entre eles, por exemplo, os adúlteros. Quantas pessoas dentro da igreja foram crentes, fiéis, pastores, dedicaram sua vida ao ministério e em algum momento adulteraram? E às vezes permaneceram em adultério e morreram naquela situação. Isso, infelizmente, é uma coisa bastante comum. E assim... Mas aí, nesse caso do pastor, por exemplo, nós estamos falando de um pastor que viveu o ministério, iniciou uma igreja e, de repente, ele viveu em adultério, adulterou, casou com a mulher, fruto do adultério. Isso, teve filho. E morreu. E aí? No seu entendimento, foi pro céu ou não? Então, é óbvio que sempre é muito complicado fazer. É complicado fazer juízo, uma afirmativa. porque obviamente o arrependimento cabe à pessoa. Se arrependeu ou não, como é que foi ou não. Mas o fato se a gente diz com isso que essa pessoa que viveu isso e se perdeu, ela nunca foi uma verdadeira crente, você lança uma sombra sobre a fé das pessoas de todo mundo. Então, eu tô aqui crendo, tô como pastor Frank, todo mundo, mas sempre tem aquela sombra, talvez eu não creia, talvez eu não seja verdadeiro, porque você nunca sabe o fim que você vai ter daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Então, esse também é um pouco de uma problemática. Mesmo porque você não sabe, porque veja bem, se a gente pode então ser cristão, fazer toda a caminhada e mesmo assim eu não era de salvo, verdade. Eu não era de verdade, como é que fica isso? Essa experiência é uma experiência muito dura psicologicamente. É lógico que nós não vamos julgar realmente isso, porque não é nosso esse julgamento, mas o que a Bíblia nos ensina é que é a questão do deliberadamente em pecado, né? Aquela pessoa que realmente... Aqui, por exemplo, o texto de Hebreus que ele citou, capítulo 10, versículos 26 em diante, eu vou ler de novo para você entender. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, até não diz que recebeu a salvação, mas diz que conheceu a verdade, o caminho, né? Então já não resta sacrifício para essa pessoa em Cristo, porque ela realmente recusou a graça de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Então, a questão aqui é que a palavra de Deus nos diz, até nesse texto inclusive está a palavra específica, deliberadamente, que é aquela pessoa que resolve ser pecador, resolve gostar de pecar, resolve ficar pecando, né? Não, e aí vira cara de pau. Não, eu sou assim mesmo. Nós temos um exemplo na Bíblia que eu queria deixar, que eu acho que ilustra melhor isso, que é o exemplo de Davi. Todo mundo sabe que Davi cometeu 2 erros gravíssimos, né? Até se fala muito do adultério de Davi, esquecendo do maior e mais grave, que foi o assassinato de Urias, né? E aí Davi, no Salmo 32, Davi tem 2 salmos em que ele se arrepende desse pecado. Está no 32 e no 51. No 51, por exemplo, versículo 12, Davi diz assim: restitui-me a alegria da salvação. Davi não perdeu a salvação e apesar da gravidade dos erros, e pagou por isso, inclusive diz no 32, ele fala, os meus ossos gemiam todo o dia, né? Davi não perdeu a salvação. Ele pagou pelas consequências, evidentemente, do seu erro gravíssimo, se arrependeu, pediu perdão, você lê no Salmo 32 e no Salmo 51, mas Davi não perdeu a salvação, ele diz, restitui-me a alegria da salvação, ou seja, não me dê salvação de novo porque eu perdi. Me dê novamente a alegria. Algumas versões, se não me engano, diz, não retires de mim a alegria da salvação. Que é a mesma coisa, né? Não retires, ou seja, me deixe... ele não tinha perdido, isso, né? Não tinha perdido, exatamente. Então, nós cremos o seguinte, apesar de eu concordar com o pastor Ezequiel e ele comigo, de que é um assunto delicado, porque entra numa área que você termina querendo, e você não quer fazer isso, nem eu, nem os nossos ouvintes, julgar quem é salvo e quem não é salvo. Isso não é o nosso papel. Sim, claro. Isso não é o nosso papel. Só que a gente reflete, por exemplo, o senhor comentou, a gente falou aqui de líderes, né, de pastores. Eu conheci um camarada e que eu cheguei a dizer pra ele com todas as letras, você é um safado. Você não é salvo. Eu já disse isso pra um pastor. Mas ele, na realidade, disse o seguinte, falou, olha, o meu TCC, inclusive no Mackenzie, com o professor Antônio Maspoli, foi sobre masturbação entre líderes religiosos. Sei. Então, ou seja, um tema complicado, um tema pesado de se tratar, mas foi o meu tema de TCC. E conversando com um deles, ele disse o seguinte, olha, hoje eu vivo na prática e cheguei à seguinte conclusão, é o meu espinho na carne.
Eu falei, não, você não tá me dizendo isso. Eu falei, não, é o meu espinho na carne. Eu tô tranquilo. Esse é o meu espinho na carne. Deus já falou, assim, Deus já falou pra mim... Não, é o meu espinho na carne, eu não posso fazer nada. Deus já falou pra mim que a graça dele me basta. Ah, não. Então, ou seja, peraí, mas tá lá dentro da igreja. Você tá pregando o evangelho. Aí eu falei pra ele, irmão, desculpa, mas você é um safado. Eu falei pra um pastor uma vez o seguinte, meu amigo, sabe o que você precisa no final das contas? Você precisa de conversão. Você é pastor, você estudou, você tem conhecimento teológico, você tem conhecimento doutrinário, conhecimento bíblico, você é cheio disso, cheio daquilo, cheio de conhecimento acadêmico e papapá, mas você não tem vida espiritual. Você não tem vida de oração, você não tem vida de santidade, você não tem busca de santificação, você precisa de se converter. Você não é crente em Cristo Jesus. Você, na verdade, é um amigo do Evangelho, um cara que nasceu e cresceu na igreja, um cara que, etc e tal. E eu quero dizer com isso que isso acontece no meio cristão, sim. Então agora, evidentemente, que o que o apóstolo Paulo nos diz lá em Coríntios, mas em outros textos também, é que a nós cabe exercer a disciplina dentro da igreja e para dizer mesmo para esses irmãos o seguinte, ou você entende realmente o que é vida cristã, ou por favor, se retire do nosso meio, porque o apóstolo Paulo diz que um pouco de levedo fermenta toda a massa. Então, mas eu acho que aí é que fica a confusão na cabeça do ouvinte. Porque imagina o seguinte, então esse pastor, o senhor mesmo citou agora um exemplo, falou, você precisa de conversão. Então, o meu eu falei que ele era safado. Eu nem falei que ele precisava de conversão, porque eu fiquei... deixei a ira bater na hora. E eu falei, irmão, você é safado. Você tá precisando realmente uma mudança de vida aí. Mas esse camarada, ele voltou amanhã e se arrependeu. Tá salvo ou não tá salvo? Eu sei que dizer tá salvo ou não tá salvo mas vamos trabalhar com a lógica de houve arrependimento. Houve mudança de vida. Houve mudança de postura. Se houve mudança de postura... Em tese, está salvo. Sim, sem dúvida. Ele demonstra com o seu proceder que mesmo tendo errado, ele se arrependeu, reconheceu, pagou ou paga ou pagará pelos erros cometidos diante de Deus ou da sociedade, etc. E tal, mas ele vai sofrer o dano no sentido de dizer, bom, agora eu sei que errei e não vou procurar não errar mais. É lógico que nós estamos falando então agora supostamente está salvo. Sim. Porém... Ok, passou um ano, pastor Ezequiel. E aí? E ele falou pro tô com saudade. E aí ele volta naquelas práticas. E aí? E agora? Pois é. Supostamente, tá salvo ou não tá salvo? Tá perdido. Tá perdido? Não, supostamente ele não entendeu realmente o que é vida cristã, o que é salvação, o que é santificação. Tá, mas então supostamente salvo ou ele não era salvo? Eu acho que a lógica seria essa, né? Se ele não era salvo. Eu acho difícil a gente julgar isso, porque o ser humano, infelizmente, é tendente para o mal e pode realmente reincidir no pecado. Reincidir. Pode. Mas essa reincidência significa que ele não está salvo? Não. Ele pode... Ou que ele não era salvo, vamos colocar o contrário, ele não era salvo. Não, mas aí... Pode ser que ele fosse... salvo, mas infelizmente fraco na fé, caiu de novo. Ele vai de novo, quero dizer isso aqui de forma clara, específica, vai sofrer o dano. A mão de Deus pesa. O Salmo 32, Davi diz, a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Tá lá, Davi diz isso. A minha vida se tornou como sequidão de estio, quer dizer, um deserto total, né? E ainda assim Davi não perdeu a salvação, mas sofreu o dano. Então, eu não acho que, como Deus graciosamente nos dá, e é Ele mesmo quem sustenta o que nos deu, porque por nós mesmos nós não teríamos condições de fazê-lo, senão todos perderíamos a salvação. Em algum momento da vida você vai errar e vai pecar. Eu acho que não perde a salvação, mas realmente... você pode ir para a graça, para o céu, para a vida eterna realmente abençoado e abençoando pessoas, ou ir todo machucado, né? Se você não entendeu ainda... mas aí o camarada vai dizer o seguinte, tá bom, eu tô salvo. Curti aqui na terra. Mas não curte. Aí teve aqui os prazeres da carne. Não, Cláudio, não. Deixe-me falar claramente sobre isso, por favor, para os seus ouvintes. Vamos lá. Não tem jeito de um cristão verdadeiro em Cristo Jesus, renovado no Espírito Santo e que ouve a palavra de Deus, dizer que a vida do mundo e dos prazeres da carne é melhor do que a presença de Deus, do que a vida na igreja, do que a vida de comunhão com Deus, do que a vida de oração, do que a vida de louvores. Não tem jeito. Se o sujeito diz pra mim que é melhor o adultério, que é melhor a vida da carne, que é melhor a droga, que é melhor encher a cara, que é melhor andar nos bailão da vida, esse cara não é realmente resgatado por Cristo
lavado pelo sangue do Cordeiro e servo de Deus. Porque não é melhor. Não é melhor. Então aí a gente já conseguiria fazer uma afirmativa. Não é melhor. Se ele viveu na igreja, conheceu... melhor é estar na casa de Deus. Ok, então ele estava na igreja, ele viu a glória de Deus, ele permaneceu lá, era um crente. Só que aí agora tá lá no bailão, tá fazendo tudo isso. Esse cara nunca foi crente. Então esse cara nunca foi crente. Não. Só que depois de um ano, pastor... pra mim que ele tá numa situação ele foi lá para uma outra igreja e ele se converteu, se batizou de novo. E aí, como é que fica, pastor Ezequiel? O que acontece... Aí quem sabe tem se convertido de verdade, Pastor Ezequiel. O que acontece é assim, esse dilema ele é muito complicado na perspectiva calvinista. Eu acho que o pastor Frank pôde ser claro com o ouvinte e eu não poderia ser menos claro com o ouvinte. Claro. Porque o que acontece é o seguinte, eu entendo toda a dinâmica que o pastor Frank coloca, não discordo 100%, eu até concordo em grande medida. Todavia, qual é o problema? Dado de que no calvinismo Cristo não morre por todas as pessoas, Deus não quer a salvação de todas as pessoas e etc. Você coloca um dilema muito complicado nessa situação no meio desse caminho. Porque é assim, se eu tenho a percepção de que, ok, Cristo morreu por todos, ele quer que todos sejam salvos, ele chama todos ao arrependimento para pregar o evangelho, para todo mundo crer e se arrepender e ser salvo, etc. Esse é um caminho. Agora, se na verdade Deus não quer essa salvação de todo mundo, porque não escolheu todo mundo, porque Jesus não morreu por todo mundo, esse é um dilema bem pior e bem complicado e insolúvel, na verdade. Porque ninguém nunca tem certeza não só de que está salvo ou não, porque sempre alguém pode, estando entre aspas bem, se cair, estando mal, se converter, você não tem certeza nem se Deus quer você. Nem que Cristo ama você, nem que Cristo morreu por você. Esse é um dilema muito complicado. E eu queria abordá-lo da perspectiva de Romanos, não monopolizando o debate. Quando você chega em Romanos 11, que é um pouco do ápice da parte argumentativa da carta, você tem a famosa ilustração ali da figueira, onde Paulo fala uma coisa muito interessante. Para aquele que está lendo Romanos, considerar a bondade e a severidade de Deus. Bondade para com ele, porque ele era um gentil, ele foi enxertado na oliveira, os judeus que não creram foram cortados, mas aí Paulo faz uma ilustração muito interessante. Você está firme pela fé, não se glorie contra eles, porque eles, se eles se arrependerem, Deus coloca eles de novo, e você, se ensoberbecer, e se você negar, você é cortado. Então, esse dilema de que você sempre pode ser cortado, você sempre pode ser enxertado, é um dilema menor do que o dilema se Deus quer eu salvo ou não, se Cristo morreu por mim ou não, e etc, que é um problema muito mais grave que está por detrás da doutrina, que é bonita do calvinismo, assim, ó, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas ninguém sabe se está salvo ou não, porque ninguém sabe se é eleito, ninguém sabe se Jesus morreu por você ou não. Então eu queria colocar, não como uma crítica maldosa, pastor Frank, essas questões, porque eu acho que elas são muito duras da perspectiva do crente não calvinista. Mesmo porque partindo do princípio... O senhor encerra o bloco. A pessoa que está lá, ela pode entender o seguinte, bom, então tá bom, então eu não sei se eu tô salvo ou se eu não tô, se eu sou eleito ou se eu não sou. Mas então significa que se eu, pelo que o senhor comentou agora há pouco, se eu permaneço numa vida de pecado, ou se eu tô vendo que o meu filho permanece numa vida de pecado, significa então que ele nunca foi salvo. Se ele nunca foi salvo, ele também não será salvo. Que não é eleito. Porque ele tá no bailão, ele tá na prostituição, ele conheceu a verdade, ele nasceu na igreja e hoje ele tá nessa vida, então para ele não tem mais chance? O senhor encerra então o bloco de hoje. Pode ser salvo sim, pode ser salvo sim, haverá tempo de arrependimento tocado pelo Espírito Santo se for da vontade de Deus. O pastor Ezequiel colocou um negócio interessante que, na verdade, o debate seria muito mais profundo, mais longo, né, do que esse que nós estamos tendo, né? Mas nós cremos, pastor, que eu creio muito nisso, sabe? Que o Espírito, porque isso está na Bíblia, o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Palavras do apóstolo Paulo de forma muito clara. Quando nós recebemos essa graça maravilhosa de Deus, que é a salvação eterna, o maior presente que nós podemos receber nessa vida, nós olhamos para a nossa situação miserável. O apóstolo Paulo diz, miserável homem que sou, o bem que quero fazer não faço, o mal que não quero faço, que é essa luta que ele depois vai lá em Gálatas capítulo 6 dizer do fruto do Espírito contra a carne, né? Então ele coloca isso como sendo assim, uma realidade, ou seja, a nossa luta contra o pecado. A nossa luta contra
os desejos, as concupiscências da carne. E a grande bênção é saber que nesta luta Deus está comigo. Aí voltamos a Romanos capítulo 8. E mesmo eu cometendo alguns erros, Deus não me joga fora. Eu não perco aquilo que eu ganhei do Senhor, porque Ele mesmo me sustenta. Agora, a questão do cara se dizer, saber que está salvo, é muito mesmo da sua comunhão com Deus, da sua intimidade com a palavra de Deus, né? Eu tenho tendência para o pecado. Todos nós temos tendência para errar. Todos nós somos, se não vigiarmos, né, vigiai e orai para que não entreis em tentação, disse Jesus, né? Se nós não vigiarmos, e aí vem a santidade, a santificação, nós podemos cair, pastor. Nós podemos errar e às vezes errar feio, cair feio, né? Cair feio. Mas a graça e a grande bênção da graça redentora, salvadora de Deus, é que Deus não me abandona. Então Ele vai me resgatar do fundo daquele poço de novo. Eu vou voltar para as mãos do Pai, arrependido, vou repetir, sofrendo o dano, arrependido, e voltar a ter vida cristã. Quando o senhor fala sofrendo o dano, sofrendo as consequências nessa terra do seu pecado. Pelo menos algumas consequências, né? Eu, por exemplo, tratei de um rapaz que eu acho que estava arrependido, sinceramente, da vida que teve no passado, mas ele tinha AIDS. E algum tempo depois, ele me perguntou, quando a doença começou a piorar, né? Ele me perguntou se eu achava que Deus iria curá-lo da doença, né? Eu disse que não sabia. Deus poderia fazê-lo, mas Deus não poderia não fazê-lo. Porque o principal é que a alma estava salva agora com Deus. O corpo iria sofrer as consequências dos seus atos. E ele morreu de AIDS, ele morreu de pneumonia, etc e tal, né? A doença não foi curada. Se agravou, não foi curada. Se agravou e ele morreu. Mas ele teve a convicção de que morreu salvo em Cristo Jesus. Bom, vamos então ao nosso intervalo. Na sequência nós voltamos. O pastor Bispo Hildo estará conosco participando do nosso terceiro bloco para nos ajudar a fomentar o debate. Não sei a opinião dele, até imagino, mas não sei a opinião dele, mas certamente vai contribuir com o debate. Continue mandando sua opinião, mandando para cá sua participação. Temos vídeo, temos áudio, colocaremos agora no próximo bloco. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Olá, queridos. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário. Eu quero informar que no mês de maio não alcançamos o valor necessário. Faltaram 726 pessoas com R$30, ou 436 pessoas com apenas R$50. Acredite, esta diferença fará muita falta este mês. Não queremos envergonhar o Evangelho e deixar nenhuma conta para trás. De forma muito transparente e sincera, mais uma vez eu quero pedir a sua ajuda. Seja um investidor do reino com 30, 50 ou R$100 por mês, ou com quanto Deus colocar no seu coração. O reino precisa de cada um de nós. Ore a Deus e faça o seu Pix agora. O nosso Pix é o doe@biblicavida.com.br. doe@biblicavida.com.br. Não esqueça de escolher a chave e-mail ou faça sua transferência para o Banco Bradesco, agência 2622, conta corrente 26222-6, em nome de Igreja Bíblica Vida ou Igreja Bíblica Zoe. CNPJ 13-309-776-1000 ao contrário 30. Que Deus toque no teu coração. Permita que Ele te use. Ore por nós e que Deus te abençoe. Bíblica Vida. Muito mais vida. Muito mais bíblica. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Vida. Tudo de bom! ZYM 695, Rádio Vida FM. Vale do Paraíba, São Paulo. Vida, tudo de bom. Hortifruti Açougue Supermercado Oriente tem tudo o que você precisa em um só lugar. Açougue com a melhor qualidade e preços da região. Hortifruti sempre com frutas, legumes e hortaliças fresquinhos esperando por você. Supermercado completo para você abastecer a sua casa com os melhores produtos. Faça seu pedido pelo nosso delivery ou retire. 12 99612 3934. 12 99612
3934. Consulte condições. Hortifruti, Açougue, Supermercado Oriente, em São José dos Campos. Não muda de sintonia. Vida FM 96.5. Vida FM. Não desista de mim, os teus braços me alcançam. Em Deus sempre haverá um novo começo. Mais, a vida toca mais. Muito mais vida, muito mais bíblica. 96.5. Debate da Vida. Estamos de volta com Debates da Vida, segunda hora do programa. E você pode participar junto com a gente pelo 12997472010. Dá a sua opinião também através da nossa enquete lá no nosso Instagram, Facebook. Eu tô na vida. Inclusive, eu quero saber se deu uma mudançazinha aí no nosso... nossa enquete. Deu, mas eu confesso que eu tô impressionado aqui com o Instagram. Porque aumentou o número dos que dizem sim, né? Ou seja, que é possível perder a salvação. Mas ainda perde de forma considerável aí para os que dizem que não perde. 40 a 60. Então de 33 foi para 40, 67 cai para 60. Mas a maioria ainda diz que não perde a salvação. Acho que tem bastante presbiteriano ouvindo hoje, hein, reverendo? Acho que o reverendo hoje convocou o concílio e falou, pessoal, entra lá no Insta e vota, né? E aqui no Facebook, sim, 58% e 42% dizendo que não. Nesse terceiro bloco, nós teremos a participação do Bispo Hilda. Eu já quero inseri-lo aqui no debate. Ele terá aí 4 minutos para fazer a sua consideração inicial e depois ele continua conosco aqui no bloco do debate. Bispo Hilda, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. 4 minutos, querido. Satisfação é minha, então vamos lá, né? A gente não perde a salvação, um crente, um nascido de Deus, não perde a salvação ao pecar. Ou seja, não é o mero ato de pecar que leva uma pessoa a esse estado de perdição, de apostasia. É alguma coisa muito mais séria. Há textos e mais textos, não são poucos os textos, hein? E Ezequiel, pastor Ezequiel Gomes já está mandando muito bem, citando, mas tem muito, do Antigo, do Novo Testamento. Então, é um ato deliberado, pessoas que foram iluminadas. Olha, não se trata de alguém que não foi salvo, iluminado, participou do Espírito Santo, foi redimido, lavado. Todas as descrições de um salvo são dadas aqui em Hebreus capítulo 6, por exemplo, e também em Hebreus capítulo 10, e também em Pedro citando. E a gravidade desse pecado é que quando acontece a apostasia, de fato, ela não tem recuperação. Então não se trata de alguém que nunca teve salvação, porque se ele nunca teve salvação, por que ele chegou num estado de pecado, de rebelião, e sabe aquele perverso coração de incredulidade que o acabou afastando do Deus vivo? Então é porque um dia esteve com Deus vivo, é porque um dia bebeu, é porque um dia foi lavado, foi santificado. Olha o texto bíblico. Alguém que foi santificado, se ele pecar de maneira deliberada, se ele voltar as costas para Cristo e abraçar o pecado com estilo de vida, alguém nesse nível, esse peca de tal forma que para ele não tem mais retorno, não tem mais cura. Agora, existem aqueles crentes que estão em fraqueza. Existem aqueles crentes que pecam num ato de fragilidade, mas ainda conservam temor, ainda conservam fé. Eles vão lá e pedem, confessam seus pecados, ainda se mantêm na comunhão dos santos, ainda se mantêm na presença do Senhor. Então, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para purificar, para perdoar a gente de todo pecado. Veja o que o apóstolo Paulo diz aos crentes da igreja em Roma. Romanos 8,13. Porque se vocês, olha para quem ele está dirigindo a carta, para a comunidade de cristãos ali, porque se vocês viverem segundo a carne, ele coloca isso como uma possibilidade para os crentes.
Se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Entenda-se morte espiritual, porque não se trata de morte física. Todos nós caminhamos para a morte física, concorda comigo? Independente do estado de santificação e de consagração que temos. Para a morte, caminham... Olha, é uma advertência do apóstolo Paulo, num próprio capítulo de Romanos, capítulo 8, em que se diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada externo, mas propositalmente o apóstolo Paulo omite o eu, exceto você. Cuidado para que não haja em você, crente, em você, cristão, um perverso coração de incredulidade que vos afasta, que venha vos afastar do Deus vivo, porque isso é possível, e isso é terrível. Essa apostasia, isso de viver deliberadamente pecado, isso de colocar o pecado como estilo de vida, olha, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Sabe, só pode ser vomitado algo que está dentro, só pode se afastar alguém que esteve perto, só pode extinguir, ó, não extinguais o Espírito, ou não apagueis o Espírito, não apagueis o Espírito Santo em sua vida. Só pode apagar quem um dia teve aceso o Espírito em sua vida. Então, só pode se apartar de Deus alguém que esteve nele. E a gente vai por aí vendo textos e mais textos que nos adverte todas as parábolas de vigilância, meus amados irmãos e irmãs. As parábolas de vigilância, elas estão ali porque o risco existe, é grande, e a gente precisa vigiar, a gente precisa combater o bom combate, a gente precisa perseverar, e só pode perseverar quem está. Quem está em Cristo pode perseverar. Quem não está em Cristo, quem nunca esteve em Cristo, não pode perseverar. Mas é necessário perseverar até o fim, porque a salvação está em Cristo, meus irmãos. E na fé, pela fé, essa graça que se manifestou salvadora a todos os homens, pela fé a gente abraça essa oferta da graça. Mas a gente precisa se manter pela fé nessa árvore, porque os judeus foram cortados, eles eram os ramos originais, eles foram cortados dessa árvore por conta da incredulidade. E enxertados foram os gentios crentes por causa da fé. E a exortação em Romanos capítulo 11 para os gentios crentes, Paulo voltando-se para os romanos, mais uma vez, crentes, olha, vocês cuidem para não incorrer no mesmo erro de incredulidade, porque não pensem que vocês são melhores do que eles, vocês também serão cortados. Riscarei do meu livro, diz o Senhor, aqueles que pecarem contra mim. Pecarem nesse nível, nessa intensidade. A gente tem o exemplo de Salomão. Salomão tornou-se um idólatra. O registro, o testemunho bíblico é enfático. Salomão, que foi um homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, deu lugar à idolatria, desviou-se completamente, apostatou-se. Não há, pelo texto bíblico, pelo testemunho, esperança de que ele tenha se arrependido, porque senão estaria lá registrado. Saul foi até profeta e ele se desviou também. Então cuida, quem está em pé, cuide para que não caia. Maravilha. Então vamos lá, o Bispo Hildo, ele dá aqui a referência bíblica total, traz todos os personagens. Glória a Deus pela sua vida, Bispo. Mas vamos lá então, olha, o Bispo citou aqui algumas coisas interessantes. Foi santificado, só pode se afastar quem esteve perto, só pode se apartar quem esteve perto. O risco existe e é grande. Quem nunca teve fé não persevera. Quem não teve fé, só persevera quem faz parte do reino. Então, várias palavras aqui que certamente vão nos ajudar aqui no debate, no fomento. Ainda tem mais uma, Cláudio, desculpa. Só pode ser cortado quem esteve. E se esteve e não está dando fruto, é algo abismal, e é cortado e lançado fora. Olha o risco. Já está anotado aqui, então. Só pode ser cortado quem esteve. Então tá aqui anotado aqui as considerações do Bispo Hildo. Cuidado para que não roube a sua coroa. Você tem uma coroa e pode ser roubada. E aí vai. Gente, desculpa, mas é muito texto, sabe? É muito texto. Eu fico... Não, mas vamos lá. Eu amo meus irmãos batistas, presbiterianos, mas nesse quesito... Agora, eu diria uma coisa, me desculpa alongar, mas eu diria uma coisa. Eu concordo que o Senhor é quem nos guarda de tropeçar. Amém. Que nesta graça nós estamos firmes. Que em Deus nós temos
todos os requisitos, toda a armadura para a gente vencer. Mas nós temos que combater o bom combate e guardar a fé e perseverar até o fim, porque é desta forma que nos será garantida a entrada no Reino dos Céus. E eu estou citando texto bíblico, para quem às vezes é meio desinformado. Essas palavras que eu citei aqui são todos textos bíblicos que meu colega pastor Frank conhece também. Maravilha. São tão queridos. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos ouvir agora o vídeo. Nós temos um vídeo da Margarete Barbágia, temos áudios. Eu espero que a Margarete esteja com a sua filha nesse vídeo, porque a filhinha dela tem participado. A filhinha dela fala assim: mamãe, aí, já começou o debate? A filha dela quer participar do debate. Muito legal a participação dela. Legal. Vamos aos áudios e depois eu volto então com o reverendo Frank, já que ele foi citado aqui. Vamos lá. Vamos lá então. O Carlos de Santo André, tem também o Lucas Souza de Jacareí e o Williams Alves de São José dos Campos. Primeiramente o vídeo, claro. Vamos lá. Bom dia, Margarete de São José dos Campos. Eu acredito que a gente não perde a salvação por pecar, né? Eu acredito que a gente sofre assim as consequências do pecado. E imagine só, se a gente peca, Deus tira o nosso nome do livro da vida. Aí a gente se arrepende mais tarde, Deus escreve de novo o nosso nome lá. Então eu acredito que não, eu acredito que a gente sofre consequências, né? Por tudo aquilo que a gente faz, o semear e colher, mas a gente não perde a salvação. Bom dia, Rádio Vida, Carlos de Santo André. A salvação não se perde e ela é dada por meio da graça. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, na minha opinião, o crente, ele é salvo e ele pode sim cair, porque nós estamos ainda debaixo do mundo pecaminoso, mas mesmo assim nós temos o perdão dos pecados. Bom dia a todos os ouvintes, aqui é o Lucas, sou de Jacareí. Então, na minha opinião, um salvo, ele não perde a salvação. Tipo, ele vai sofrer as consequências. Mas a salvação, creio que se ele se arrepender, ele não perde. Olá, bom dia a todos. Aqui é o William Souza, São José dos Campos. Eu acredito que qualquer um perderia a salvação. Qualquer um perde a salvação se a salvação estivesse no nosso poder. Se dependesse de nós, se dependesse do homem. Eu queria ver quem seria salvo sendo assim. Obrigado, gente. Até mais. Bom, no fundo, então o Williams está dizendo aí que não perde, né? Ele falou, qualquer um perde a salvação se dependesse do homem, e aí ele conclui dizendo assim, irmãos, se dependesse de nós, a gente estava perdido, né? Então, no fim da história, ele acabou dizendo que não perde. Reverendo Frank. Então, parece, primeiro, cumprimentar o bispo, né? Está conosco aí. Parece que nós estamos falando aqui de uma situação em relação à salvação bastante específica, tanto o pastor Ezequiel quanto o bispo. Concordamos nós já, creio eu, os três, que nós não estamos falando de um pecado, um erro, né? Uma situação em que a gente cai, erra, um erro que eu diria aqui, vamos chamar menor, uma situação menor. Estamos falando de pecados deliberadamente em pecado, né? Pecados graves diante de Deus, que ofendem a Deus, ofendem a graça de Deus, causam mal ao testemunho do Evangelho, né? E estamos falando, portanto, de um estado de pecado, um estado de recusa da graça, do Evangelho, da igreja, ou da palavra de Deus, né? A igreja de Cristo, da palavra de Deus. Então, eu acho que pessoas que todos nós conhecemos por aí, nesses anos todos, o bispo também, com certeza, já conheceu muitos que foram crentes, foram fiéis, foram firmes, né? E hoje estão longe. Eu conheço um sujeito que foi para Umbanda, você pode, né? Ele deixou a igreja, depois de um tempo eu o encontrei, e ele disse, não, agora eu me encontrei na Umbanda. Não, então, eu acredito talvez aí, reverendo Frank, seja um caso específico de uma pessoa que está declarado, então, né? Então, mas é disso que também nós conheço estamos... um rapaz que ia na igreja e ao mesmo tempo ia no espiritismo e dizia assim, não, pastor, eu vim aqui receber uma oração, vou lá e recebo um passe. Então, essas pessoas, na verdade, não têm conhecimento verdadeiro de uma transformação de vida operada pelo Espírito Santo de Deus nas suas mentes, nos seus corações, né? Ok, mas alguém que não foi para Umbanda, o camarada mas eu acho que nós estamos falando aqui, os textos que foram citados falam de situações deliberadas de pecados
graves que realmente ofendem a graça de Deus, ofendem a salvação, ofendem o Evangelho, ofendem Cristo. Então, essas pessoas que mesmo tendo sido iluminadas, mesmo tendo provado das bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, mesmo como diz o texto de Hebreus, citado pelo bispo e pelo pastor Ezequiel, essas pessoas que uma vez rejeitaram, caíram, não têm, porque deliberadamente resolveram deixar o Evangelho, né? Essas pessoas apostataram da fé, se tornaram blasfemas, blasfêmia contra o Espírito Santo, o que Jesus disse que é um pecado imperdoável. A blasfêmia é um estado. Então, ou seja, esse seria o único caso em que se perderia a salvação. Esse caso é um caso que eu acho meio possível, sim, porque Deus pode ter dito, olha, eu não quero você não. Mas é Deus que vai julgar isso. Ainda assim é Deus que vai julgar isso. Pastor Frank, posso fazer uma perguntinha? Pode. Então a graça deixa de ser irresistível? Olha, a graça, ela é irresistível. Boa pergunta, lógico. Aí nós teríamos que entrar nos famosos 5 pontos do calvinismo. Tá tudo junto, e o né? debate ficaria longo demais, daqui a pouquinho tá acabando. Mas a graça, ela é irresistível porque é Deus, que é o soberano Senhor de todas as coisas, que faz. Mas esse mesmo Deus que faz, ele tem poder para desfazer. Quer dizer, se eu creio que Deus é 100% soberano sobre todas as coisas, é Senhor de todas as coisas, é o autor da salvação, é o mantenedor da salvação, que não sou eu, é Ele que mantém em mim, posso crer que Deus também pode resolver fazer isso. Foi citado pelo bispo um caso em que me parece que isso aconteceu na Bíblia. Deus dá a graça e retira a graça. Saul, o texto bíblico diz que o Espírito de Deus se retirou dele. Está escrito isso literalmente no texto bíblico. O Espírito de Deus se retirou dele. Né? Então ele tinha não salvação? Tinha mais, eu não sei se tinha salvação ou não, mas o que lá diz é que ele não tinha mais naquele momento, tanto que ele se suicida, né? Ele não tinha mais naquele momento a ação benéfica, benfazeja, abençoadora de Deus sobre a sua vida, porque Deus resolveu. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, porque Deus resolveu fazer. A Bíblia diz que Ciro foi um homem que Deus usou, né, para executar o que ele queria para o seu povo naquele momento, né? Assim como lá em Abacuque, os assírios são usados por Deus. Senhor, você não está fazendo nada? Estou realizando uma obra tal que se te contarem você não vai acreditar. Estou levantando um povo, uma nação ímpia, para exercer juízo sobre Israel, né? Para que eles se arrependam. Então, o que eu acho é que esse debate, ele é muito, muito legal, muito bom, mas ele deve, para terminar minha palavra, e não monopolizar o debate, ele deve nos levar, na verdade, e nisso eu vou concordar com o bispo e com o Ezequiel, deve nos levar a uma reflexão muito íntima e pessoal de se eu estou realmente andando conforme a vontade de Deus na minha vida. Deve me levar a uma reflexão muito íntima e pessoal se eu tenho buscado santificar a minha palavra, o meu proceder, o meu agir, se eu tenho buscado a palavra de Deus como fonte de iluminação para a minha vida, como verdade de regra e regra de fé e prática. Então, mas por exemplo, nós temos aqui a Cláudia Ribeiro, que é ouvinte, que ela diz assim, ó, vixe, então se pensar assim, eu fui salva e perdi a salvação várias vezes. Não que não quisesse, mas estava presa ao pecado. Agora vivo uma fé madura. Então não perdeu a salvação. E pela graça e poder de Deus sou livre. Tá certo. Então, mas ela... Ela não perdeu a salvação. Eu não falei que... Mas ela veio pra igreja, aí ela saiu... mas se arrependeu. Tá lá com o pecado entranhado. Se arrependeu. Aí ela volta pra igreja, aí ela volta de novo por pecado. Mas a fala inicial do senhor lá atrás dava a entender de que ela tinha possibilidade. Ou seja, se ela tá vivendo uma vida dessa, é porque ela nunca foi salva. A minha fala deu a entender, para ser mais claro então, que tem certas coisas que eu acho que estão dentro do conselho de Deus. A apostasia é uma delas. Seria um apóstata da fé, uma vez salvo, sempre salvo, mesmo tendo apostatado da fé? Eu acho que a Bíblia nos dá textos que dizem que é Deus que vai tomar essa decisão. Vamos ouvir o bispo Hildo. Então, eu vejo o seguinte, existem níveis de apostasia, da nossa perspectiva, a gente não sabe e não é ninguém, então estar realmente no conselho de Deus, eu concordo com o pastor Frank. Quem sabe quem é que se apostatou realmente, quem é que se desviou completamente, quem é que não tem mais esperança, e é aqueles que estão vivendo fraquezas, aqueles cristãos que tropeçam, mas que ainda
mesmo sendo cristãos, ainda conservam um temor, ainda conservam algo, ainda tem aquele conflito, ainda tem alguma esperança. Sabe, tem uma chama ainda acesa que ainda não se apagou. E eles ficam ouvindo os textos bíblicos assim, olha, não extingais o espírito, cuidado para que esse estilo de vida e esse pecado não te tome e não te escravize e não te domine e você venha a desenvolver um perverso coração de incredulidade que venha por fim, te afastar completamente do Deus vivo. Então, se você está preocupado, até fico pensando assim, se tem algum crente preocupado, se já pecou nesse nível e tal, então já não pecou, porque ele está preocupado. Já se arrependeu, né, bispo? É verdade, ainda está no nível de pessoas que ainda conservam um certo temor, que ainda tem, sabe? E o Senhor está com a gente. O Senhor é que nos guarda de tropeçar, e mesmo quando a gente cai, Ele vem ao nosso encontro, a gente pode estar nessa graça, agora a gente tem que crescer na graça e no conhecimento do Senhor, a gente tem que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, sabendo que aquele que opera em nós o querer e o efetuar é Deus. Sem Deus, nada podemos fazer. Jesus disse isso em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Agora, você estando em mim, não produz o devido fruto, cuidado. Está ponto de ser cortado e lançado fora. Por quê? Porque aí a gente fica sem justificativa. Viu, bispo? O sal Perfeito. pode tornar-se insípido. Exato. Né? Olha, tem aqui a colocação... Sabor, e perdeu o sabor. Tem aqui a colocação da Jaque, a salvação não é um ticket. Hoje tem, amanhã não tem. É pela graça. Um remido não tem atração pelo pecado. E se por um acaso vier a pecar, sempre volta ao arrependimento, ação do Espírito. Bom, mas o próprio apóstolo Paulo não diz que o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal que ele não quer, Cláudio, ele faz? Ele não vivia deliberadamente em pecado. Não, mas é que ela está colocando que o remido não tem atração pelo pecado. Na verdade, a nossa carne está o tempo todo militando contra nós. Eu acho que a Jaque acaba confundindo e ignorando algumas questões, mas digo isso com bastante respeito a ela, porque na verdade o que acontece? Primeiro, a gente não perde a salvação porque a salvação é pura graça, só que tem que entender que se as coisas fossem tão simples assim, Deus não teria salvo a todos porque não dá graça a todos. Isso é um problema muito grave, gente. Se o problema é esse, assim, ó, a diferença entre o salvo é que o salvo recebeu a graça e o não salvo não, o não salvo tem a desculpa perfeita. Eu tô em pecado, eu sou descrente, eu não faço isso, não faço aquilo, porque simplesmente não me foi dado o dom desta fé, desta graça, desta eleição, desta predestinação, seja lá do que for. Então esse é um primeiro ponto que ela ignora. E o outro ponto é a seriedade do pecado. Eu concordo que acho que nenhum salvo que tem consciência das questões espirituais diria que o pecado é melhor do que a salvação. Foi o que eu quis dizer aquela hora. E com certeza não é. Melhor viver no mundo, não é melhor. Com certeza não é, mas todavia é verdade que às vezes o dinheiro, às vezes o sexo, às vezes uma fama, às vezes um poder, às vezes um status, uma posição, cega a pessoa para o que é maior e ela cai naquilo que é menor. E a gente sabe que é uma coisa burra, é uma coisa errada, é uma coisa chata, mas pode acontecer. Mas é uma coisa humana. Claro. Pode acontecer. Então isso que não perde é o famoso prazer imediato, né? Bom, deixa eu ler a consideração aqui do Daniel. Daniel Abreu, se um salvo por Jesus Cristo pode deixar de ser salvo, significa que Jesus mentiu ao afirmar que nenhum daqueles que o Pai lhes deu se perderiam, pois ninguém pode ir até Cristo se o Pai não o levar. Bispo Hildo, deixa eu lhe dar então aí 2 minutinhos para o senhor encerrar a sua participação, dando também as suas mídias sociais, e de antemão aqui já agradecer pela sua participação mais uma vez. Então, aquele que é dado a Cristo, o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, ele preserva aquilo. O Senhor não lança fora, não lança fora. Ele cuida para que nada externo possa vir a atrapalhar a nossa relação. Ele nos protege dos lobos, ele não nos deixa cair em tentação, ele opera nesse sentido, nessa direção, ele nos dá armadura, nos dá todas as coisas. Mas lembre-se que o Judas foi dado a Cristo, mas Jesus não lançou fora, mas só que o Judas lançou-se fora. Então, corre, e existem muitos textos que apontam para o perigo da pessoa apartar-se, porque aqueles que estão em Cristo têm a liberdade de deixar. Jesus disse isso em João capítulo 6,
ali. E vocês, quando ele foi abandonado por quase todo mundo, chegou para os 12 e disse, vocês também não querem ir embora? Você é livre para ir, se assim o desejar, né? A salvação não é compulsória, sabe? Nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. E eu termino com um texto que é Colossenses capítulo 1, versículos 22 e 23, que diz o seguinte, o apóstolo Paulo falando aqui, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Está falando de uma comunidade de reconciliados. Ele declara, os reconciliou, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que, olha que é condicional, e isso é uma coisa que a gente tem que atentar, aos reconciliados, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram. Portanto, está aqui a condicional, o perigo de se afastar, a necessidade de perseverar e de continuar firme, alicerçado, e isso é dito para quem aqui claramente está declarado como um salvo, alguém que foi reconciliado. E, bem, eu sou o Bispo Hildo Melo, da Igreja Metodista Livre, e o meu contato, assim, botar o meu nome, né, na internet, vai encontrar o meu blog de escatologia, de textos também, escatologiacristã.blogspot.com, e também as mídias sociais e o YouTube, que eu tenho muitas mensagens, estudos, aliás, vários até a esse respeito também. Tá bom, gente? Maravilha, Bispo. Obrigado pela sua participação. Obrigado pela sua participação aí mais uma vez. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes de a gente ir para o nosso intervalo. O seu corpo é templo do Espírito Santo? Pensa aí e responde rapidinho. É bate e volta, ok? O seu corpo é templo do Espírito Santo? Se você respondeu sim, eu espero que você tenha respondido, é muito importante que você cuide do seu corpo. Que você olhe para o seu corpo e fale, não, peraí, eu tenho que cuidar, eu tenho que tomar cuidado. Então eu não vou comer gordura demais, porque isso vai me dar colesterol. Ou se eu comer a gordura, eu vou tomar algum suplemento que vai me ajudar na questão do colesterol. Se eu já passei de certa idade, 30 anos, por exemplo, aí no que diz respeito ao colágeno, passei de 30 anos, o meu corpo não produz mais, eu preciso fazer o que a gente chama de reposição. Então a reposição, ela é obrigatória para todos nós. Não tem ninguém que produza colágeno até o final da vida. Não tem. Nós temos que repor o colágeno o tempo todo. E repor com o melhor produto hoje disponível no mercado, que é o suplemento da Oiti. Então eu quero falar novamente com o Manolo. Mais uma vez, bom dia, Manolo. Bom dia, tudo bem, meu querido? Tudo bem, graças a Deus. Vamos falar com você de novo. Então vamos lá, Manolo. O colágeno, então, esse é um produto que está no mercado, que muita gente vende no mercado, mas muitas pessoas vendem um resultado que efetivamente o produto não faz. E o colágeno hidrolisado da Oiti é hoje um dos melhores do mercado, não? É o melhor, não tenha dúvida. Porque, deixa eu te explicar uma coisa. O nosso colágeno, ele é o que mais se aproxima do colágeno natural do corpo. Uhum. Então imagine, o que mais se aproxima do colágeno, o que quer dizer isso? O teu corpo vai tendo um déficit de colágeno, que é natural que isso possa acontecer. Ok. E esse déficit de colágeno, você precisa repor. Tem pessoas que ainda usam, né? Tem várias formas de você repor. Uma delas, por exemplo, só para as pessoas que estão em casa poder entender, é a gelatina. Sabe a gelatina? Sim, sim. Que a gente come. A gelatina, ela tem o colágeno. O pé de galinha, o pé de galinha, ele tem colágeno. Esse eu não aguento tranco, irmão. A gelatina ainda vai. Agora o pé de galinha eu não aguento tranco, né? Não dá, né, Simone? O que acontece? Deixa eu explicar para vocês. Porém, para você dar uma cápsula do nosso colágeno, você teria que comer 20 pés de galinha. Ou até mesmo tigelas de gelatina. Tigelas, né? Não só uma tigela, tigelas de gelatina. E o detalhe é o seguinte, a gelatina tem conservante, além do colágeno, ela tem açúcar. Então você conserta de um lado e piora do outro, né? Então qual que é o grande diferencial do nosso colágeno? Ele não tem sabor, ele é uma cápsula, então ele não é doce, o colágeno não pode ser doce. Porque ele não pode consertar algo e piorar outra coisa no seu organismo. Então ele é uma cápsula, soft gel. Nós colocamos vitaminas e minerais na sua composição. E o grande diferencial dele é o seguinte,
ele age diretamente na pele, hidratando a pele nesse frio, né? Esfriou bastante e a pele fica mais ressecada, menos hidratada. E aí o que acontece? As unhas também ficam mais enfraquecidas, pessoas que depois dos 30 anos perdem um pouquinho do cabelo, o fio do cabelo perde um pouco de vida, né? Fica mais quebradiço. E além do mais, o bulbo capilar vai enfraquecendo e aquela queda de cabelo vai se acentuando. Então use o colágeno hidrolisado, ele vai agir na pele, no bulbo capilar, nas unhas. E o principal motivo de você fazer o uso do colágeno é cuidar das suas articulações. Por quê? Ele lubrifica tendões, ligamento, cartilagem. Além de lubrificar, ele fortalece. Isso é importante para você não ter um rompimento de ligamento no teu trabalho ou na sua atividade física. Para você não ter esse rompimento, você precisa fazer uso do colágeno. Ele também ajuda muito na absorção do cálcio, que é para fortalecer os ossos. Quem já passou aí da menopausa, tem os ossos mais porosos, mais enfraquecidos, sofre com degeneração óssea, use o colágeno hidrolisado, ele vai fortalecer também a musculatura, ele trabalha em prol do sistema articular. Tudo isso para que a pessoa que tem inflamação no nervo ciático, que sofre de gota, esporão, osteoporose, pessoas que sofrem com uma doença crônica possam não sentir dor e melhorar a sua mobilidade. Olha que legal, eu sabia, em relação ao colágeno, eu sabia da unha e sabia da pele. Sim. Mas o Manolo acabou de me ensinar aí que serve também pro cabelo, rapaz. Eu aqui atrás, eu tô tá até coçando. Eu falei pra minha esposa esses dias, eu falei, amor, tá coçando. Olha, o pastor Ezequiel. Se tivesse colágeno que resolvesse o problema, eu comprava, cara. Ou seja, na realidade ele vai fortalecer o seu cabelo. Acho que é muito importante. Enquanto tem, né? Aproveita enquanto tem. Exato, mas é isso, é o preventivo, é cuidar do preventivo. Tá mais difícil agora. O grande já perdeu a salvação do cabelo. O grande problema do ser humano é esse, é que a gente só quer cuidar depois que já perdeu. Né? O casamento, quando ela perde a mulher, depois fala, não, agora eu vou tratar bem. Então cuide de forma preventiva. O colágeno hidrolisado, ele vai te ajudar a cuidar de forma preventiva do seu organismo. Então eu queria que agora o Manolo passasse novamente o telefone e se tiver alguma promoção, Manolo, porque o povo gosta de promoção, que é uma maravilha. Gosta, foi um sucesso a promoção que eu fiz há pouco. Então, olha, lembrando que a gente atende toda a região metropolitana, não cobramos o frete, entregamos em casa. Ligue e aproveite, 0800 888 0042, olha, pega o teu celular e vai ligando, 0800 888 0042, tem que dizer que está acompanhando a Rádio Vida. Nós vamos fazer o seguinte, como eu fiz aquela promoção, foi um sucesso, eu tenho a obrigação de repeti-la, então nós vamos fazer para as primeiras 50 ligações, só para as primeiras 50, eu vou fazer um desconto mais do que especial para todos os ouvintes aqui da Rádio Vida. Então, um baita de um desconto, você pode pagar à vista, você pode parcelar, muitas pessoas parcelam em 1, 2, mas se quiserem até 10 vezes sem juros. Até 10 vezes? Mais. Até 10 vezes sem juros, a parcela fica bem pequenininha. Mas é o seguinte, as primeiras 50 eu vou mandar um emagrecedor, porque você sabe que o vilão da nossa estrutura óssea é o sobrepeso. Porque a pessoa, às vezes, ela é jovem, ela não sente, mas com o passar dos anos, o desgaste de cartilagem pode limitar a sua mobilidade na terceira idade, depois dos 50 anos. Então é importante cuidar. E se você já passou dos 50, o sobrepeso é um perigo para você em várias áreas da sua vida, mas principalmente no seu sistema articular. Então use o emagrecedor, use o colágeno e olha, você vai ter um resultado impressionante, porque o nosso emagrecedor faz o processo de lipagem. Ele queima de dentro para fora. Você vai gostar muito. Então você vai ganhar o emagrecedor, um super desconto, mas tem que ligar 0800 888 0042. Então vamos lá, 0800, é fácil até de decorar, né? 0800, aí depois, 888 0042. 0800 888 0042, liga lá agora, somente os 50 primeiros vão participar aí desse super desconto que foi dado pelo Manolo e também vão receber de brinde o emagrecedor. Cuide do teu corpo, cuide do seu organismo, porque depois a pessoa não cuida, não faz o preventivo, fica doente e depois sai no grupo do Zap Zap pedindo oração. Pô, ora por mim, tô com dor na junta. É a fase do junta tudo e joga fora, né? Junta tudo e joga fora. Ou seja, não cuida e depois acha ruim, ainda reclama com Deus, ainda pede pra Deus curar. Então, meu irmão, Deus deu sabedoria pro homem, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então vamos cuidar do templo do Espírito Santo. Tem gente aí, como vai o emagrecedor, você vai virar templo, porque tem gente que já virou catedral, né? Ou seja, o camarada já engordou, tá cheião, virou a catedral do Espírito Santo. Então volta a ser templo, vai lá, compra o colágeno hidrolisado e já ganha o emagrecedor. 0800 888 0042. 0800 888 0042. Valeu, Manolo, até amanhã.
Até amanhã, querido. Vamos ao intervalo, O debate Simone. da vida volta daqui a pouco. O coronavírus obrigou as pessoas a se distanciarem, mas não podemos abandonar pacientes extremamente vulneráveis a vírus, as crianças e jovens com câncer no Hospital GAC. O hospital está trabalhando com força redobrada, equipamentos de proteção e produtos para higienização mais caros e com menos dinheiro de doações. Agora, mais do que nunca, sua ajuda não pode parar. Doe agora mesmo. O melhor remédio contra o câncer é sua generosidade. GAC, Vale do Paraíba. Sintoniza aí. É tudo de bom. Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa? Está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios. Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. Instagram da vida? @EuToNaVida. #tô seguindo. Aqui você tem o clamor pela vida. De segunda a sexta, em 3 edições. Às 7 da manhã, 6 da tarde e à meia-noite. Pai, que o nosso coração possa estar firmado em Ti e que o Teu nome, Ele seja glorificado em nós. Sim, Senhor, continua operando nos nossos corações. Faça o seu pedido de oração através do site biblicavida.com.br. Bíblica Vida é muito mais vida, é muito mais bíblica. Muito mais vida, muito mais bíblica. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. Que bom que você está aqui junto com a gente, curtindo o Debate da Vida, participando junto com a gente. E claro, você que não participou ainda lá da nossa enquete, corre lá que dá tempo ainda, né, Cláudio? É isso aí, estamos no Facebook 69-31, então aumentou o número daqueles que dizem que sim, que perde a salvação caso venha a pecar no Facebook, e no Instagram permaneceu estável. Então 40-60, 40 dizendo que sim e 60% dizendo que não. Esta é a opinião dos nossos ouvintes através da nossa enquete. Presbiterianos e batistas reformados estão no Instagram. É, o pastor, exatamente, o pastor Frank passou para todas as listas aí e falou, vota lá, segura a onda aí. Vamos lá, temos 2 áudios, Simone, vamos aos áudios e eu volto com os nossos convidados. Isso mesmo, temos o áudio do Carlos Alberto Veloso e também do José Carlos de Jacareí. Graça e paz, meus queridos, eu sou ouvinte da Vida FM. Eu queria responder a questão da salvação. A salvação, a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mediante a isso, a salvação é uma constante. Então, na minha opinião, tem que perseverar até o fim para conseguir o êxito. Um abraço a todos. Seu irmão, aqui é o irmão Jacareí, irmão. Como pode uma ave mal dar bom fruto e a ave boa dar mau fruto? Não tem como, só Deus que pode fazer todas as coisas, né, irmão? Hoje nós achamos, uns se acham escolhido, predestinado, não perdo mais salvação, daí eu posso fazer tudo que eu quiser, eu vou fazer tudo que eu quiser, fazer tudo que não agrada a Deus, matar, fazer todas as coisas, irmão. E quando chegar na minha último instante, eu peço perdão para Deus, e será que Deus perdoa mesmo, irmão? Tudo que a gente plantou, a gente vai colher nessa terra aqui, irmão, não é lá no céu, não. Toda honra e toda glória dá ao nosso Deus.
Maravilha, irmão José Carlos aí tá nervoso, né? Assim, ó, que conversa é essa? Que negócio é esse? Pô, faz tudo o que quiser, depois pede perdão e tá tudo certo, tá salvo. Olha, se ele era eleito, se ele era escolhido, irmão José Carlos, aí não tem jeito, né? Já era. Mas vamos lá, estamos aqui com os nossos convidados. Eu vou dar a eles 2 minutos a cada um para fazer a sua consideração final sobre o nosso tema de hoje. Temos aqui ainda muitas opiniões, né? O João Paulo, sou arminiano de 4 pontos e não creio na perda da salvação. Eduardo Rodrigues, o crente que estiver pecando no momento do arrebatamento será salvo? Não existe pecadinho e pecadão. Sidney Gomes, olha que legal, Sidney Gomes, ele doou R$20 pelo YouTube. E dizendo aí, ó, agora sim dá para fazer doação pelo chat. A vida não pode sair do ar. Deus abençoe pastor Cláudio, Simone, reverendo Frank, pastor Ezequiel, pastor Hildo e todos da rádio. Obrigado, querido, pela sua doação. E o Rogério Matias também mandou uma figurinha aí, mandou um sticker. E ele também fez aí uma doação de R$10. Deus abençoe, querido. Precisamos da ajuda de todos vocês. Vamos lá, reverendo Frank, 2 minutos para suas considerações finais. Queridos, queria dizer o seguinte: esses debates, eles são importantes porque trazem à lume questões da palavra de Deus, da sua fé, do seu entendimento do que Deus pode fazer na sua vida, mas eles só têm validade se servirem para fortalecer a sua vida cristã e a sua fé. Então hoje nós falamos sobre se perder ou não perder a salvação, defendemos eu que não perde e o outro, enfim, que perde, mas isso na verdade só tem valor espiritual, valor diante de Deus, se você, acreditando no que você, na sua convicção, se você desenvolver santidade de vida, se você viver em santidade de vida, se você buscar santidade de vida, se você buscar ser imitador de Cristo, se você buscar estar cheio do Espírito Santo e viver para a honra e glória de Deus, e tudo que você fizer e tudo que você falar seja como para o Senhor, e ser realmente sal e luz. E a salvação, Deus mesmo vai confirmar no seu coração essa grande bênção. Quando você errar, se você errar, você vai se arrepender e vai dizer: Senhor, eu errei, mas a tua graça realmente pode modificar a minha vida e eu quero tirar isso da minha vida. Então, o importante do debate é que nós voltemos a falar da doutrina fundamental da vida cristã, da prática cristã, que é a santidade e a santificação. Então, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolva temor a Deus, se arrependa de erros e pecados se você estiver escravo de algum erro, de algum pecado, ou cometendo algum erro, algum pecado. Busque a palavra de Deus, vida de oração, plenitude do Espírito Santo para ser sal, para ser luz, para abençoar as pessoas, para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho, tudo para a honra e glória de Deus. E assim, que Deus te abençoe. Amém, querido. Suas mídias sociais, reverendo? Olha, o meu telefone aqui de São Paulo é 989-545412. O meu e-mail é creti, C-R-E-T-I, creti@terra.com.br. A igreja fica em Barueri, chama Igreja Presbiteriana das Nações, é filiada à Igreja Presbiteriana do Brasil, na rua Lyon, número 58. E você encontra a hashtag IP Nacões, né? Porque você não põe o cedilha e nem o acento, então fica Nacões, né? Ou ipnacões.contato@gmail.com. E estamos no Facebook, no Instagram e assim por diante, nas mídias sociais. Maravilha. Obrigado, reverendo Frank. Você vê, o reverendo Frank, ele é presbiteriano e escolheu um e-mail pentecostal. @terra. Você viu aí? Pastor Ezequiel, 2 minutos. Uma honra para mim, Cláudio, Frank, todos os ouvintes, estar com vocês. E eu acho assim muito interessante como cada tema bíblico é gigantesco, né? A gente fala e praticamente não consegue falar nada. Você vê que, por exemplo, uma das maiores discussões em relação ao que a gente não falou hoje é a doutrina da perfeição cristã, né? Porque se o salvo tem que não pecar para ser salvo, tem que ser perfeito. Pode ser perfeito. Inclusive, nesse ponto fica a minha dica cultural.
Pecado e Salvação, o que é ser perfeito aos olhos de Deus, do pastor George Knight, que vai tratar muitas dessas questões que a gente trabalhou aqui, mas também com esse foco na perfeição, que é um pouco de uma tendência entre os arminianos, que creem um pouco no oposto da visão calvinista, dessa vez uma vez salvo para sempre, etc. E aí o arminiano pensa diferente. Então, para o arminiano ser salvo, afinal, tem que ser perfeito? Sim, não, e por quê? É um outro tema, outro debate legal também, vale a pena a gente fazer. Em relação ao tema em si, queria falar algumas coisas. Alguém mencionou aí que Jesus falou lá em João capítulo 6, que o Pai me dá e eu não vou perder ninguém. Bom, eu fiz a minha exegese de João capítulo 6, acho que deu umas 400 e poucas páginas, está disponível gratuitamente em forma de livro. Inclusive, pastor Frank, o nome do meu livro é O Maior Discurso Calvinista de Cristo. É exatamente o nome do meu livro, onde a gente faz uma exegese completa de João 6, não vai dar para explicar pro ouvinte aqui em poucas palavras, mas tem lá 400 e tantas páginas de exegese, de conhecimento histórico, um pouco doutrinário também, falando dos 5 pontos do calvinismo, se alguém quiser entender um pouco da nossa visão. O ponto de perder a salvação também não é que você perde a salvação e ganha 2, 4, 5, 10 vezes por dia. De fato, a gente só perde a salvação se peca contra o Espírito Santo e não tem retorno. Pelo menos eu creio assim. Sim, não é creio assim que mesmo. você perde a salvação a cada momento. Mas aquele que faz o pecado grave aqui, ele está no caminho do pecado contra o Espírito Santo, caso não se arrependa. Mas a gente nunca julga quem está salvo e quem não está. E esperamos que todos os ouvintes da Rádio Vida estejam salvos. Sejam eleitos. Eu queria uma dica cultural também. Sejam eleitos, ok. Eu não dei. Rapidamente. O livro é O Poder de Deus para a Salvação, de Augusto Nicodemos Lopes, editora Cultura Cristã. E o filme, se você não assistiu, procure Silêncio, com o Liam Neeson, que é um tema bem interessante. Dentro desse tema, se perde ou não a salvação. Silêncio, o nome do filme. Maravilha. E mídias sociais, pastor Ezequiel? Vem Senhor Jesus, vai lá no YouTube, ou como eu sempre falo, né, o pastor mais bonito do Brasil aí, você segue, já vai me encontrar, porque é meio automático no Google hoje em dia. Tá certo. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Bom, pessoal, esse é um tema que ele sempre aparece, ele sempre volta. É um tema muito interessante de se discutir, mesmo porque a nossa audiência ela é rotativa. Então, muitas pessoas que não ouviam passaram a ouvir a nossa programação. Então, a recorrência de alguns temas ela sempre é importante para nós. De qualquer forma, a base do nosso tema e a base de discussão do nosso tema está entre o ser salvo e salvo para sempre e o perseverar até a morte, né? Ou seja, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, que alguns vão conectar isso com galardão e não com salvação, mas o ponto é a salvação. E falando em salvação, eu creio que existem 2 pontos fundamentais na vida do cristão. O primeiro delas é o arrependimento, é o evangelho de arrependimento. João Batista veio pregando o evangelho de arrependimento, Jesus veio pregando o evangelho de arrependimento, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E junto com o arrependimento, ou na sequência do arrependimento, talvez possamos dizer assim, vem a santificação, sem a qual ninguém poderá ver a Deus. Viver uma vida de santidade é viver uma vida separada para o uso exclusivo de Deus. É vivermos uma vida de devoção a Deus e uma vida que não significa que estamos ausentes de pecado, muito pelo contrário. A Bíblia diz que nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Portanto, o pecado ele é recorrente, o pecado faz parte da humanidade. Dizer que não tem pecados já é um pecado. Dizer que não peca já está pecando, porque nós pecamos não apenas pelo que fazemos, mas pecamos também pelo que deixamos de fazer. Se Deus nos manda nos santificar, se Deus nos dá uma direção, se Deus nos manda ter fé e nós não temos fé, nós já estamos pecando, nós já estamos errando o alvo. Então é importante que nós tenhamos isso como consciência. Todos nós pecamos, todos nós somos impelidos pelo pecado e naturalmente nós precisamos viver uma vida de arrependimento e uma vida de santificação. Quando fala com relação à salvação da alma, teve até uma opinião de ouvinte que eu não vou conseguir localizar agora, mas a pessoa mencionando que a salvação ela é conquistada diariamente e que a salvação só acontece no final, que a salvação não é agora. Bom, isso diante da ótica humana. Diante da ótica humana, realmente, só quando acabar a vida é que nós vamos saber se fomos salvos, se não fomos, se perseveramos ou se não perseveramos. Agora, dentro da visão de Deus, e aí é o grande problema da nossa pequenez humana, nós vemos com o Cronos, nós vemos o nosso tempo, nós vemos com a visão do homem. Mas como Deus vê de uma outra forma. Portanto, o livro da vida, aqueles que serão salvos, aqueles que serão condenados, isso já está escrito. Deus já sabe por presciência, ele já sabe porque ele é Deus. Simples assim. Então, se eu olhar com a ótica humana, olha, a salvação é só no final para verificar quem errou e quem não errou. Agora,
Deus precisa dessa verificação? Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe de todas as coisas, portanto ele sabe o que vai acontecer na reta final e ele já sabe quem será salvo e quem não será salvo. O tema é se o salvo pode perder a salvação. Para os calvinistas, não pode perder a salvação. Para os arminianos, tem que perseverar até a morte para receber a coroa da vida. Pastor, mas e qual é a sua opinião? A minha opinião é o seguinte, eu já falei isso aqui outra vez, eu vou falar hoje de novo. Se o pastor Frank estiver certo, ou seja, está salvo e não perde a salvação, eu faço parte dos eleitos. Ou seja, eu não vou perder a salvação porque eu estou buscando, perseverando, buscando viver uma vida de santidade, embora como humanos somos falhos. Agora, se o pastor Ezequiel e o bispo Hildo estiverem certos, ou seja, tem que perseverar até a morte, eu vou perseverar até a morte. Ou seja, eu vou buscar viver uma vida de santidade para que eu possa alcançar o melhor de Deus e para que eu receba o galardão, para que eu receba tudo aquilo que Deus tem reservado para mim. Então, fazendo minhas as palavras do reverendo Frank, o nosso debate não é apenas um debate por debate, não é um debate apenas por conflito, mas é um debate que te leve ao entendimento da palavra e que te leve a buscar as coisas do reino. E nos dois posicionamentos, a lógica é: busque viver uma vida de santidade. Se há a possibilidade de você perder a salvação, vivendo em santidade, você está garantindo ou fazendo a sua parte na busca da salvação. Se você acredita que não perde a salvação, certamente você não vai andar em uma vida de pecado, porque se você é salvo, você certamente buscará a santificação e buscar viver uma vida com Deus. A nossa word cloud de hoje, que são as palavras mais citadas pelo nosso ouvinte, a primeira delas, salvação, a segunda, pecado e a terceira, graça. Faz sentido, né? Ou seja, as três palavras mais citadas pelos ouvintes, ou seja, temos que viver a salvação em Cristo Jesus, o pecado pode nos afastar da salvação e a graça é que nos livra do problema do pecado. Fechou? Muito obrigado pela participação de vocês, pastor Ezequiel, reverendo Frank na tela. Deus abençoe vocês e até o próximo debate. Deus abençoe. Deus abençoe. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta amanhã às 10 da manhã nos 96.5, nas plataformas digitais e no Vida Play. Olá, queridos. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário. Eu quero informar que no mês de maio não alcançamos o valor necessário. Faltaram 726 pessoas com R$30, ou 436 pessoas com apenas R$50. Acredite, esta diferença fará muita falta este mês. Não queremos envergonhar o Evangelho e